É isso agora sim, tá igual homem agora. Fala pessoal, começando agora mais um Em Casa Podcast, agora de um formato completamente diferente. Que Pra você que não isso? sabe, eu sou o Rafa, eu só tô igual o Scooby-Doo. Mas tá tudo bem, o Rafa teve um compromisso, ele teve que viajar de última hora e a gente não podia parar porque já estava marcado. Então, mas tá tudo bem, na próxima ele vai estar aqui de novo. Foi só um pit stop que eu tive que suprir aqui rapidinho. Ó. E eu estou aqui do meu lado, o pastor Wesley Bispo, o melhor. Meu Deus do céu. Ô, gente, Rafael, volta, Rafael. Você tá lascado, hein, Rafael? Ô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, boa madrugada pra você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, trabalhando aí. Rapaz do céu, você tá demais, Aprendi hein? com o Rafa, fico só olhando ali de quebrada. Eu falei, não, agora Olha, vou que isso. encarnar o Pessoal, Rafa vocês aqui, aí, que, ao ó, vivo. deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí da introdução do rapaz prodígio, menino promessa. Incorporou, Rafa. Você viu, Pé? E hoje ele aqui, ó, o homem. Falando em locutor. Ah, você viu a voz, você já a viu aí. voz. Você viu, né? A voz por Mas, detrás. Antes de mais nada, Ah. ô Daniel, vou fazer o Rafa. Ô Daniel, Ah, é mesmo? você faz favor e roda essa vinheta. Se você não fala... Ah, não, pode voltar, Rafa, tá perdoado. Tô brincando. Mas nós falando em Rafa, Hoje- que é um locutor, pra quem não sabe, nós estamos hoje Com ele, com a voz por trás da Bíblia Sagrada. o homem. Pastor Walter Souto, o homem. Seja bem-vindo, O meu homem. pastor. Seja Obrigado. bem-vindo, tá? Essa mesa aqui é pra gente estender ela na casa das pessoas e a gente vai trocar uma ideia aqui sadia, edificante, que a gente vai abençoar, creio que vai abençoar bastante pessoas. E aí, o que o senhor tá esperando desse programa hoje? Meu Deus, eu tô, assim, apreensivo, a gente fica... E eu tô muito feliz e honrado, né? De Amém. poder fazer parte da mesa, do podcast em casa. Glória a Deus. E com o pastor Wesley. Hoje eu fiquei surpreso que eu esperava o Rafa e agora o meu filho aqui, o Che. Vixe, Que ó. alegria. Eu fiquei até... Eita! Emoção São tantas aqui, emoções. gente. Hoje... Mas só pra explicar o porquê da Bíblia Sagrada, porque tem aquele senhor lá que faz, que tem a voz muito grossa. É, o senhor Cid Moreira. Exatamente. Ó. Pronto, então vamos começar aqui com o pastor Walter Souto, diretamente de São Paulo, Que isso? para Lisboa. Tentando conseguir. Ô, PR, hoje mas tá. esse menino tá demais aqui, ó. Ele Mas já tá. vamos começar aqui os trabalhos. Senão esse Sherlock aqui, né, produção? É verdade. Mas, ô, PR, há quanto tempo o senhor tá aqui em Portugal? 5 anos, pastor. 5 anos. Já? 5 anos já. Mas 5 Portugal anos. sempre foi, assim, um destino que o senhor quis vir, Não. morar e tal? Não. Mas antes de eu só responder, pastor, a oração que o pastor Wesley fez aqui é a oração da minha vida. Uau. Que o pastor, não sei se gravou a oração. Não, a oração a gente não grava. Então o pastor Wesley foi gravando aqui, orando, né, pra gente iniciar com a oração que o pai fez, o apóstolo Rafael fez de manhã, e ele faz que tudo é para seja evidenciado Jesus. Então, desde quando eu entendi o que é servir a Deus, pastor, eu faço essa oração. Jesus, a minha vida, a minha casa, o que eu sou, o que eu nasci, o Walter nasceu, tem que evidenciar Jesus. Meu Deus. Então, gera no meu coração um temor de envergonhar o nome de Jesus. Meu Deus, fortíssimo. Então, aí, a hora que você tava orando, né, e aí eu lembrei disso, aí o Espírito falou assim, eu faço essa oração. Meu Deus. E tudo que eu sou, tudo que a gente representa para o reino, como homem, Sim. como desgraçado que nós somos, a vida tem que evidenciar o Senhor, né? Meu Então eu lembrei disso aí. Não, ó, gente. Já? Ó, o homem, eu tô falando. Minha cara já tá assim, Eu tô falando. Filho. Não, o homem é violentíssimo. Vocês, não, isso não é nem o começo, pessoal. isso? Prepara aí. Ô, PR, mas então, vamos. O senhor falou algo aí que. Você fica comigo, tá? Claro. Mas e como que. O senhor nasceu num lar cristão? Não, aí
Minha mãe voltou para... Minha mãe foi criada na igreja e tudo. Depois de um tempo ela saiu, né? Sim. Minha mãe é de Goiás também. Ah, ela é de Goiás? De Eu pensava Goiás. que ela da era lá cidade do Israel. Da Ah, mesma sério? É, Da mesma Tapuranga? cidade do Israel? é, da mesma... Tapuranga? Da mesma. Sua avó nasceu lá, criou lá. Revelações aqui ao vivo. Ó, você não sabia? Não sabia, não Eu, sabia. ó, gente, eu falo que Não esse sabia. em casa é demais, é No cultura. Israel. Ao vivo eu não sabia. Ó, que legal. Aí minha mãe foi criada, depois acho que foi, se eu não me engano, na cidade de São José do Rio Preto. Lá ela teve na Mocidade, agora não me lembro qual que é a igreja. Na Ela mocidade participava já de- sente o cheiro De, que é de assembleia, coral, não é né? qualquer Ela igreja. participava de coral, se eu não me engano. E aí depois na Mocidade, aí ela depois conheceu meu pai, já em São Paulo. Uhum. E Capital aí, mesmo. capital. Se apaixonou pelo meu pai era... E- O nome do meu pai é João Batista Souto. O homem, Nome ó, do meu nome pai. pesado, hein? Nome pesado, hein? E aí, aí quando o senhor cresceu, tipo assim, já nasceu, ele já tava na igreja? Não, aí minha mãe se desviou na altura, né? Aí ficou um tempo fora da igreja. E a minha mãe foi para centro de macumba. A minha mãe Que isso? chegou, eu lembro que a gente era pequeno ainda, eu tinha acho que uns 5 anos. Eu tenho essas flashes, Esses né? flashes, né? E minha mãe chegou até a levar a gente em benzedeira. Eu tinha umas tias, tem umas Nossa, tias essa que daí moram em essa também eu não Minas. sabia, não. Em Minas. E tinha muita. Tem uns parentes da minha mãe que moram em Minas, em Sim. Uberaba. E tinha esses lances de benzedeira Aham. e tal. Então minha mãe também entrou nesse caminho e tal. Mas aí depois eu acho que a gente já com dos 9 pros 10, aí Jesus Faz pegou ela de pegou de volta, volta ali. né? E ela voltou para Jesus. Através da vida de se eu não me engano, foi de um tio meu, que é irmão do meu pai, o pastor Benedito, que é um homem de Deus também. Ah, E então esse ofício pastoral, esse encargo, vem da família do pai do senhor? veio do meu tio, que é um irmão do meu pai, né? Uau! E ele também se converteu, e aí Jesus fez uma obra na parte da família do meu pai. E depois ele foi ordenado a pastor e tudo. E aí foi alcançando toda a família, né? A família do meu pai teve 18 irmãos. Que 18 isso, velho? irmãos. O Rian não tem nem 18 anos. Pera lá, 18 irmãos? 18. E minha mãe conta, se eu não me engano, ela criou 16. Tudo na Paraíba, né? Lá em João Pessoa. Acho que da mesma cidade do Jean Silva, né? Que o isso? missionário Jean Silva. Somos tudo conterrâneo ali. Nossa, tudo pra se encontrar aqui, ó, que loucura. Você vê? Nossa, aí depois, a partir dos 10 anos, o senhor cresceu na igreja. Aí a gente voltamos, aí a gente foi pra igreja e a gente foi sendo criado ali na igreja e tudo. Então eu fiquei até os meus 15, dos 16 anos, né? Yeah. E aí depois eu queria cantar na Mocidade e tudo. E Nossa. depois a igreja chama Igreja Pentecostal O Amor de Deus. O Amor de Deus. Então meu tio foi sendo... Depois ele se tornou independente, né, da igreja. Era uma igreja missionária também. Era de uma missionária que ordenou ele, levou ele para o ministério. Eu tenho quase uns flashes assim, né? Sim. E quando que... Ó, você fica à vontade. Você Não, eu ia puxar aqui, aproveitando nessa faixa dos 9 aos 15, tem uma... A gente vê hoje aqui o homem bem apessoado e tal, bonito. Eu na falo Europa. aí. Mas, quando ele tinha essa idade dos 9 aos 15, ele vendia esterco, mano. Aí era os... Porque Como no é isso? bairro nosso, então a gente foi criado na periferia de São Paulo, Sim. na Zona Leste, né? No Carrãozinho. Então, fundo. Pra você entender, aqui a gente tem a Zona Leste. Zona Leste é a zona mais periférica de São Paulo, Sim. ok. Tem Itaquera, que é onde todo mundo fala, nossa, Itaquera é coisa. Meu pai morava pelo menos a uns 40 minutos depois de Itaquera. Não, era bem. Porque, na realidade, se a gente fosse Então é pensar, mais. na altura, nessa época, é a década de 80, né? Sim. Finalzinho da década de 70. Aí eu pegando toda a década de 80, então o nosso bairro era um dos bairros mais violentos de São Paulo. E eu tinha amigos que... Os que não morreram, que foram presos, eles participaram quando surgiu as organizações criminosas no Brasil. Sério? Né, dentro da cadeia. Sim. Eles contavam para mim, né? Então, a nossa vida, a nossa infância foi criada, a gente nasceu nesse ambiente, né? Sim.
era envolvido com muita violência. Mas a minha infância foi assim, eu fiz tudo que uma criança da nossa geração, que os meus filhos não fizeram. Sim, não fizeram. Então eu aproveitei tudo, mas também dentro desse ambiente. E Deus foi nos guardando ali, por causa também da igreja. É isso que eu ia perguntar. A senhora acha que o ambiente da igreja, assim, esse ambiente de estar no culto, a família cristã, ajudou vocês a se guardarem nesse lugar? Porque o senhor tem mais irmãos, né? Eu conheço dois. Eu sou o irmão do meio, né? Sim. Mais velho. Minha mãe teve 5 filhos, né? Então ela perdeu 2 e só homem, só foi gerando homens. Aí meu irmão mais velho, e o Williams, Sim. e o Anderson, Sim. né? Que é o mais novo, o caçula. Fato interessante, não é Williams, é William. U-I-L-A. William. U-I-L-I-A. William. Não é William. Não, é William. O cara que registrou seu irmão foi top. Foi foi legal. um abençoado, porque minha mãe conta Ele que foi meu pai legal foi. com ele. Meu pai foi para registrar, né? Sim. Então não deixou nem pôr o nome dele com W e nem o meu com W. Porque na altura dizia, aí alegava, falou, não, vocês não são parentes Antigamente tinha isso, né, cara? Então foi em Santo André, né? Na cidade de Santo André. No cartório de Santo André. Aí falou, não, vocês não pode ter o nome com W, porque eles não tem parente estrangeiro e tal. Era mais ou menos assim a história, Ai, né? meu Deus. Aí deixou o meu com V e o do meu irmão mais velho com U. Nada a ver, né? Nossa. Nossa, que doideira, cara. Nossa. Tanto que eu tenho um primo, que é o Júnior, que é o William. Só que não é Júnior, porque o nome dele não é igual ao do pai dele. Ai, meu Deus. Porque o dele é William, W. Aí é W normal. Normal. L-I. Só que aí, como você não pode ter o nome exato, Aí não pode ser não pode ser Júnior. Só pra família ele é só, Júnior. Né? Nossa. Mas, ô PR, vamos aí adiantando assim um pouco essa altura do senhor, essa infância. O senhor acha, então, que a igreja ajudou vocês a guardar nesse lugar? Sim, nos guardou, porque tanto eu quanto os meus irmãos, né? Minha mãe, nós fomos... viemos de um lar de muita violência. Meu pai era muito agressivo, né? Meu pai... Isso que o pai falou hoje, que o apóstolo falou hoje, Sim. referente... Bebida não vai entrar na minha casa, porque eu vi a bebida destruir o meu lar, destruiu minha família. Então, eu vi isso na minha família. Nós fomos criados nesse ambiente. Meu pai era um homem extraordinário, mas quando ele bebia, então ele foi escravo da bebida, né? Então, a bebida escravizou meu pai. E eu vi a minha mãe todos esses anos, ela sofrendo. E a igreja, o Senhor, sempre tinha uma palavra para ela, né? Que Deus salvaria ela e que os filhos dela, os filhos que ela tinha gerado, eles iam ser homens das nações, né? Então, nós fomos criados nesse ambiente. E eu vendo meu pai, quantas vezes eu busquei meu pai na sarjeta, caído na rua, ele apanhando, né? Ele batiam, né? Que isso, cara. Então eu decidi, eu falei assim, isso aí eu até mesmo, quando eu casei, eu falei assim, Senhor, eu vou ter um lar, Deus vai me dar uma família, e eu não vou morar no bairro onde eu fui criado. Não por uma vaidade, né? Porque eu sabia a estrutura, a realidade do bairro, né? E eu falava assim, eu decidi, eu falei assim, o Senhor vai me dar eu vou ter uma família, mas eu não vou morar aqui. Eu não vou morar aqui. Não com sentimento de superioridade. Não isso. Queria... Porque Deus, eu sabia o que Deus tinha para mim. Né? Então eu falei, eu tenho que entrar nesse lugar. Sim. Mesmo sem entendimento. Tô falando agora aqui, mas era sem esse entendimento. Sim. E eu falei, não. E eu via meu pai. Violentando minha mãe. Dos meus irmãos, eu fui o menos que apanhei, né? Porque meu pai, eu sou mais parecido com meu pai. Meu pai era um homem assim, parecia um fisiculturista, né? Meu pai foi criado na roça. Meu pai, assim, era um homem muito forte, né? Mas ele foi do exército também, ele né? serviu o exército. Meu pai, assim, tem a genética é boa, então. O homem tem 64 anos. Parece que tem 23. E a sua língua, né? Boa, velho. Obrigado que eu ia falar isso. A sua língua também. Mas, cara, isso é uma coisa que todo mundo fala pra mim. Se o pastor Walter, eu falo assim, quantos anos o pastor Walter tem? Vocês vão ficar sem saber, que eu não vou falar também, não.
Mas Então, aí o senhor cresceu, mas a igreja ajudou. sim, porque mesmo a gente estando dentro desse ambiente, tanto da realidade nossa, do bairro, da cultura que nós estávamos inseridos, e a realidade dentro da nossa casa, a gente, Deus foi, minha mãe foi conduzindo nós, né? Foi nos conduzindo para. Eu tive muita dificuldade para estudo, né? Eu vim me formar, vim terminar estudo mesmo, já praticamente eu era casado, né? E eu queria trabalhar. Então eu juntei ferro velho na rua, a gente ia pra escola de manhã, às vezes, Como é que é? ferro velho, né? Sucata, né? Não, fala. Aí, pessoal, você quer mesada? Ferro Eu velho na tinha- rua. E eu tinha meus 10, 11 anos, né? O Então eu que fazia eu falei, isso. ele pulava em frente à Isso. casa da minha avó, ainda existe isso, Tem lá né? um córrego Tinha lá um ainda. córrego assim, aí ele pulava lá dentro, tuk-tuk, e vendia, de adubo. Então a gente ajuntava, né? E essa questão que o Che falou de esterco na carriola, nós fizemos muito isso, porque tinha o bairro, como era periferia, então a gente tinha muita vaca, tinha muito cavalo. E lá onde eu fui aprender a andar a cavalo também. O homem anda, o homem anda a cavalo sem sela, tuk-tuk. Aí ninguém segura, Dani. Ô, produção, pode falar no microfone pra galera ouvir? Aí um gajo bonito, deixa eu ver aqui. Oi, estão a ouvir? Aí imagina um gajo bonito desse. Olha aqui, ó, vou cortar até para ele. Imagina num cavalo preto, negro, com a máscara do Zorro, as meninas não Eia, aguentavam, pá. sinceramente. Epa, fica tranquilo que a pastora tá Não, mas não tem controlando a menina, não. situação. Minha mãe tá ali. A pastora tá Quietas. controlando a situação. Mas aí, PR. Aí a gente juntava, Ah, com carriola, né? Eu juntava minha mãe para ajudar ela, né? Uhum. A gente juntava os estercos e eu vendia, né? Aí depois a gente juntava sucata na rua. Não via, quando chovia, era uma festa. Quando chovia, depois parava a chuva, igual curva de rio, né? sim. Curva de rio junta tudo que não prestava. Então tava tudo lá que não prestava. E aí meu irmão, que é o Anderson, mais novo, e mais uma molecada. Nós caía pra dentro do rio e era uma festa. E aí a gente Nossa, juntava. cara. Eu juntava no lado da minha casa, né? Tinha um terreno grande, a casa da minha mãe. Então a gente fazia lá e ali eu vendia. Juntava papelão, cobre, lata, alumínio. E depois eu vendia e dava o dinheiro para ela, né? Olha aí, ó. Meu pai trabalhava, meu pai trabalhou muito em multinacional, né? Meu pai a bebida estragou ele, né? Então meu pai teve uma condição nessa época. Então meu pai um homem ganhava muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro, mas por causa de mulher, né? E bebida, ele destruiu tudo, chegou a perder uma casa, né? Então minha mãe conta para nós que ela perdeu um sobrado. Kombi, né? Que é a perua. Meu pai chegou a tirar a Kombi 0 quilômetro, Que duas, né? Eu me isso? lembro quando eu era criança. Isso Então a gente meu tá pai falando dos anos 80, mano. Ou era o carro da, tipo assim, então ele tirava topíssimo. 0. Então hoje, meu pai não tivesse tido uma vida assim dentro em Deus, né? Sim. Então a gente poderia estar numa realidade um pouco diferente, no caso da minha mãe, mas enfim. Mas a gente fomos aprendendo isso, né? Uau. Minha mãe foi guardando a gente ali com a igreja, e a gente com muita dificuldade. E quando ela chegou a separar do meu pai buscava ela, não, você volta. Então eu lembro que a gente chegou a morar na casa do meu tio, que é esse irmão do meu pai, num outro tio também, que é irmão da minha mãe. Nós chegamos a mudar, mas meu pai foi lá quando ele estava bom, aí ele ia buscar a gente. Então, a gente fomos criados nesse ambiente, né? De uma família disfuncional, mas, porém, minha mãe, quando ela entrou em Jesus, quando ela teve um encontro de novo com o Senhor, Deus foi mudando a realidade dela e dos filhos também. A Então- consequência foi que também, não só nela, mas os filhos também foram... Foi. Então, e nós fomos sabendo o caminho que a gente devia decidir, se era o caminho da malignidade, do crime, ou se era o caminho correto, da honestidade, de família. Então, a igreja, ela coopera com isso, com a realidade de qualquer cidadão, de qualquer homem. Sim, sim, sim. Quando Cristo entra na casa, ele pode ser o mais miserável quanto o mais abastado. Deus vai mudar essa realidade dessa família, né? E isso nós vivemos isso, né? A gente viveu isso, nós somos fruto disso. E isso nós fomos criados nesse ambiente. Quantas vezes eu cheguei, aí eu já tinha na faixa dos meus 14, 15, e aí
A gente vai vendo Aí era na época que começou aquelas as modas, né? De hip hop. Foi surgindo no Brasil. Nossa. Foi. Aí eu peguei Fato toda curioso. dos hip hop. Eu Já tinha uns encontrou amigos. Racionais por aí, andando na rua. Então, aí foi tal. surgindo essas. Aquele grupo de louco, cara. Aí os grupos de pagode. Então foi tudo e a gente foi criando, fomos criados nesse ambiente, né? Eu já estava dentro inserido dessa cultura, os Sim. meus amigos de escola, e aí comecei a aí eu já trabalhava, eu fui ter um registro na carteira. Carteira assinada. Eu tinha de 13 para 14 anos. Para, PR. Aí eu fui trabalhar na Praça da Sé. Que era isso, cara? E aí foi e a gente foi Pessoal que é estudando. mesada hoje, cara. Tá vendo? 13 pra A 14 diferença anos. é essa, meu. Falando nisso, falando em mesada, isso não café tá pra muito mim. distante não. Meu primeiro trabalho foi na Praça da Sé também, Ah, com 13 anos, lembra? Repeti de ano, fui trabalhar, office boy. Aí ele foi 13 anos, trabalhando andando São Paulo no inteiro, eu nem laboratório do meu sabia irmão, né? fazer. Do mais velho, ele Aí meu tio falava, você tem boca? Tenho, então você usa ela. Aí, filho, tá vendo? 13 anos, fui office boy do meu tio. Obrigado. Mas deixa eu trazer esse ponto que o senhor falou aí sobre o fato de ser uma periferia, de ser violenta. Sua casa também é violenta. Puro obséquio, mano. Em homenagem aos anos 80. Ó, Ryan. Dá um sorriso lá, Ryan. Ei, mano. Tá bom. Não, derrubou não. Derrubou não. Mas Obrigado, também filho, derrubou, Deus abençoe. limpa, não tem problema. É, não ué. tem Fazer o quê? problema. Não tem problema não. Mas Só mexe a câmera aí. a gente tá falando, de um ambiente onde fora era violento, dentro era violento, e a única referência de amor, supostamente, era a igreja, que a gente também, se a gente for puxar, era uma realidade de hoje que a gente vê que, sim, claro que era amoroso, o evangelho sempre foi amoroso, a gente sabe disso, mas era um pouco mais de apontar, tipo assim, você não pode Era ser mais outra assim, era mais realidade. agressivo, Era tudo bem outra que era pro realidade. amor, mas era mais agressivo. então a gente foi pra igreja porque eu tinha medo de ir pro inferno. Uau. Porque a mensagem era essa. Se você não fizer isso, você vai Exato. pro inferno. Se você fizer aquilo, você vai pro inferno. Então eu fui criando isso na minha mente, né? Mas a a pergunta gente- que eu ia fazer, sem querer te cortar, me perdoa, mas é esse fato. Então a gente tem 3 ambientes que ele era inserido que eram agressivos, de formas diferentes, mas eram agressivos em sua especificidade. Mas hoje, só trazendo interligar essas duas, é um dos homens mais amorosos que eu conheço. A gente tava comentando que é pastoreio e tal, aproximar, e querendo ou não, a violência afasta pessoas. É Só que isso você, que entra. o senhor é uma pessoa que aproxima. Isso é intencional, foi sendo gerado, você entendeu? Como é que trouxe isso? Não tô querendo sair dessa parte da infância, mas coligando as duas faixas, assim. Isso tem referência? Ou, por exemplo, como a da bebida. Eu não vou deixar a bebida entrar em casa porque na minha casa destruiu. Eu não vou ser violento porque a minha realidade era violenta e eu vou proporcionar outra coisa. Vou proporcionar amor em vez de violência. Exato. Isso. É intencional? Ou... Eu acho que foi sendo construído, mesmo sem a consciência. Uau. Mesmo sem o entendimento. Então Sim, foi sendo sim. Então eu queria gerar isso quando eu tivesse minha família, ser um pai diferente, um pai amoroso, mesmo com as minhas limitações, com as Sim, Decepção? não, Desfiguração? deficiência, Quase deficiência. Quase. que um pai Fui jogando. Não, mas que um vamos pai ficar na- transiciona para o filho, Uau, que um pai vai é. construir no filho para ele ter um caráter, né? Sim. Então, como a gente tem falado muito aqui sobre um posicionamento de homens, de uma referência de família, então eu fui tateando, mesmo sem conhecer, então mesmo sem entender a Bíblia, mesmo sem entender o que era o Evangelho, né? Sim, sim, Então aí sim. foi sendo construído. E minha mãe, com aquela coração de mãe, de guardar os filhos, de guardar a casa, de proteger, mesmo dentro desse entendimento da religiosidade, mas a religiosidade nos guardou, pastor Wesley. Uau. A religiosidade nos guardou a minha casa. Por mais que do legalismo, que a gente às vezes pode entender, mas a gente vê a misericórdia da mão de Deus. Quando a Deus gente, guardando, né? Deus guardando, porque por mais, então, você não pode isso, não pode assistir televisão, então você não vai jogar bola. Você era Mas, do tempo essa- que também foi um tempo, escondia né? a televisão dentro do guarda-roupa? Não, a gente não tinha mesmo, não Ah, tinha porque também não tinha Meu avô condições, escondia né? dentro do guarda-roupa. Mas se você pegar pra pensar, tudo bem, era uma religiosidade muito forte, a gente conhece a história da igreja no Brasil, principalmente, mas pensa que era uma fase onde estava começando a globalização,
como a gente vê hoje, todo mundo se perdendo. Então, a gente vê que a sociedade, ela é cíclica, ela volta. Uhum. Essa foi a fase que a gente tá vivendo hoje, só que foi há 50 anos atrás. Então, tipo assim, imagina, você tá no Brasil, onde você tá ali, tem o evangelho também não chegou faz muitos anos, não faz muito mais que 100 anos, eu não sei quando, mas enfim. E chega um monte de informação. Eu acho que essa religiosidade, em partes, como ele disse, guardou muita gente, porque quanta gente não morreu de overdose, quanta gente não morreu assassinada, quanta gente não começou a fazer várias coisas que não Eu fazia acho por que essa foi uma informação tentativa, nova. Xi. É assim, ó, eu peguei o finalzinho, né, Pé? Eu sou de 89, então eu cresci numa igreja, assim, bem tradicional no interior de São Paulo também. E eu tô supondo, eu não vivi, né? Sim, Isso sim, cabe a sim, vocês sim. dois. Mas eu peguei assim o finalzinho. Eu acho que foi uma tentativa, Sherlock, da igreja tentar guardar os filhos, Sim. os fiéis, entendeu? Talvez sem falta muito de entendimento, que, cara, eu sou do interior, se era da capital, tem mais entendimento. Os caras da capital é mais desembolado, assim, né? A gente fala lá no interior. Os caras da capital, um menino do interior chega na capital, fica deslumbrado. Que vai ser com tudo. continência pro homem. Claro, pô. Claro. Cê é louco. Só que eu vejo, Che, que foi uma tentativa errônea, mas foi uma tentativa de tentar guardar. E muitas das vezes, cara, guardou. Funcionou. Entendeu? Igual o senhor tá falando, guardou. Isso, eu acho que até o ponto do entendimento, igual o AP falou hoje aqui, o senhor falou agora também, a misericórdia. Sim, Vai com te... certeza. Cara, porque se você não tem o entendimento, então logo você tá na ignorância. Exato. Então Deus vai te guardando, a misericórdia vai te guardando, vai te guardando. E aí Deus vai guardando. Aí quando você entende, aí você passa a ser indesculpável. Sim. Né, Sim. PR? Sim. E eu acho que é um pouco disso que aconteceu nessas décadas. Só um minuto. A produção tá querendo participar. Meu microfone, já posso falar? Pode falar. Não, gente, sem brincadeiras, mas essa idade, essa época aí que o pastor Walter tá a falar, quando eu sou de 81. E, por exemplo, eu vivi tudo isso que ele viveu também em São Paulo. Na altura, nós migramos do Nordeste, né, de Natal, para São Paulo. Meus pais migraram, eu fui bebê para lá. E até os 14 anos eu vivi justamente tudo isso que ele falou aí, a grosso modo, assim, dando uma pincelada, eu vivi. Você brincar na rua com os amigos, era bola de gude, era futebol, era empinar pipa, ver os seus pais em campeonatos de sinuca, apostando dinheiro. Eu vivi muito disso. Então eu vi meu pai também no alcoolismo, às vezes chegando em casa também batendo na minha mãe, às vezes alterado. Então, assim, eu vivi um pouco disso. E em São Paulo, pronto, eu vivi no Jardim Colorado ali. Então, eu sei, Vila Formosa, eu vi pelas aquelas regiões com meu pai. Eu lembro bastante. E as coisas naquela época, realmente, pastor, era diferente. Sim. A gente conseguia viver como criança, a gente conseguia aproveitar. Ah, tá. Eu acho que isso... A fase da criança, sim, né? Sim, e dentro disso que ele viveu... Hoje, pastoreando, eu acho que traz justamente essa essência. Tudo isso, como vocês falaram, que ele buscou, onde é que ele encontrou, como ser um pai. Não dizendo que nasceu de 89, como o pastor Wesley nasceu, como ele falou, os de hoje, mas a gente vê a essência, a gente vê a essência do pastorado hoje, pastores mais maduros ou com outra visão, que vieram dessa época, eu acho que conseguem entender justamente essa diferença daquela idade que a gente vivia, as dificuldades, carrega uma experiência, parece carrega uma muito isso mais. Que nós vamos entrar agora com o pastor Walter. Eu acho que o que o senhor carrega é igual o senhor tá falando, né? Foi uma construção. E é top você fazer esse crossover, que hoje, quando as pessoas olham pro senhor, não vem outra coisa senão o amor. Com certeza. E é por isso que eu falo que o Em Casa é top, cara. Porque ninguém sabe disso. Ninguém sabia, né? Que o senhor passou isso. Porque a gente olha assim pro senhor, cara. Ó, Jean, quem nunca chegou num domingo, o senhor tá recepcionando. Tem a equipe de recepção. Tem os obreiros ali na porta. Ele faz questão de sair do meio do mover. Ele acha que eu não reparo nele. Ele sai no meio do mover, vai pra porta e, cara, o melhor sorriso que você pode, o melhor bom dia que você pode receber no domingo de manhã, quando você vem ao culto de Casa do Leão, é do pastor Walter e da pastora Aline Souza. E ele sabe quem é visitante, hein? Todos. Sabe.
Ei, você nunca veio? Ah, nunca vinha. Ah, prazer e tal, eu sou o pastor Walter, pastor Aline e tal, seja Mas às bem-vindo. vezes a gente dá umas gafas também, assim, porque graças Não, mas a é Deus muita tem, gente, é muita gente. tem também. tido muita gente, né? Então Glória a a Deus. gente vê isso e a gente não consegue gravar todos, né? Sim, A sim, fisionomia de todos. Mas aí, e dentro disso que o pastor falou, o que nós ouvimos hoje, que o apóstolo ministrou, é um caráter que vai sendo formado em nós. Uau. É uma construção. Então, toda essa história, né? Que a gente foi passando da minha infância, entrando na fase... Eu não gosto de usar muito, eu não fui adolescente. Então, porque se a gente for ver na história mesmo, acho que foi no finalzinho, acho que no início dos anos 90 que inseriram essa ideia de conceito de adolescência. Não, eu não vivi isso. Aí eu até, às vezes, eu brigava com os meus filhos, com o Chico, mais, né? Falou, não existe esse negócio de Falava adolescente mesmo. e tal, não existe. Não existe isso daí, não. Filho, Então- outros tempos. Não, e eu vi, tipo assim, E- eu vi em revistas, tipo assim, conselhos falando que existia adolescência. Eu vi, tipo assim, novo, mas eu já vi, eu lembro de ter revista assim, e alguém falando com eles, ou discutindo, debatendo se existia ou não adolescência. Porque o cara com 14 anos já tava trabalhando. Aí a gente vai vendo como vai mudando a mentalidade de Sim. uma geração. Do que nós ouvimos hoje e o que nós Vai temos se expandindo a e infantilidade, do né? que nós estamos ouvindo. Exato. Né? É tudo ao contrário do que Deus já estabeleceu. É. Né? Então a gente pega isso, aí você consegue, vai discernindo. E a minha vida, depois eu saí dentro dessa construção, né, para a gente chegar no ponto. Boa. Eu fiquei na igreja até os meus 17 anos mais ou menos ali, 16 para 17, aí tinha muita festa, tinha as baladinhas, tinha as festas que a gente queria, e aí minha mãe eu já começava a trabalhar e a gente queria ir. Já tinha E aí, independência. e quantas vezes quando o pau quebrava, quando o bicho pegava no lugar, e eu voltava pra igreja, ia pro culto, desesperado, e aí meu tio ministrava, quem quer reconciliar com Jesus? Tava lá o Walter de novo. Uau. Quantas vezes eu reconciliei com Jesus? Quantas vezes? E ela chorava, se humilhava e tal. Mas não tinha firmeza, não tinha, porque aí já fui sendo seduzido, envolvido pela influência, né? De balada, dos amigos, das festas, trabalho, isso. independência, E aí tudo. foi indo. Aí até os meus... Aí eu fiquei na igreja dos 17 aos 18, vai e volta. Tô firme com Jesus, aceita Jesus, reconcilia com Jesus. E foi assim. Mas aí quando foi dos 22 para os 23 anos, Sim. e aquela angústia no coração, né? Eu tinha um vazio na alma, porque aí eu tinha me envolvido um pouco com drogas, eu tinha uns amigos que era do crime, e quantas vezes Deus me livrou de não ser preso ou de não ter morrido também junto com os caras. Tem alguma situação Tem uma assim que história o senhor top. pode falar? Tipo assim, Tem uma história top, que é Tem. bem leve. Posso contar e você continua? Fala, filho, vai falar. Essa não é... Teve... Querendo ou não, eles estavam em bairros periféricos, de muita periculosidade, e era a época do Rota na Rua. Você lembra dessa daí? nossa. Que era eu até Deus, hoje Deus eu vejo os a cara- mãe cria e nós mata. Essa era o coisa deles, né? Era assim, bem, Era assim mesmo. na sua época. Era. Porque assim, hoje eu vejo até uns caras no podcast, os caras falando que na época deles, eu vejo os major de antigamente, os caras falavam, filho, nós saía com o vidro aberto. Era porque isso mesmo, era. a gente- Quando a gente via a rota, quando a gente já sabia o barulho da rota, né? Sabia o barulho quando vinha mesmo, os caras vinham pro bairro, né? Essa realidade hoje, né? Então a gente foi pegando essa formação. Pegou essa fase. Essa fase toda. E os meus amigos, que foram amigos de infância, os caras contavam, né? Quando caía na cadeia, eles voltavam e vinham contando como que estava surgindo o crime organizado lá dentro, como que era a questão do respeito entre eles e tal. Só que eu via sempre a mão de Deus me guardando para eu não entrar nesse lugar, né? Uau. Então aí Deus não permitiu. Eu vejo claramente hoje, quando eu penso e começo a lembrar Sim. essas circunstâncias, eu via. Era a intervenção de Deus mesmo. Tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos. É porque tinha né? tudo pro senhor ir pra esse Tinha. lugar. Tinha, então, a questão de ser executado, dos caras de estar num ambiente ou às vezes eu chegar ou eu sair, acontecia os caras de ir lá matar o outro bairro, vinha lá para matar os caras, ou quando não vinha o pessoal
que tinha a rixa deles, né? Sim, as No brigas nosso ali. bairro. Aí vinha a polícia. Então eu fui vendo isso. E eu falei, meu Deus, o livramento que Deus me deu. Meu Deus. E aí eu chegava em casa. Quando minha mãe ficava sabendo, eu tô te falando, vó, tô te falando. Eu falei, não, mãe, eu sei o que eu tô fazendo e tal. Mas, e aí eu vejo que aí Deus foi construindo isso, né? Sim, Então, sim. até essa fase já de adulta. E meu pai não, meu pai sempre na mesma situação, né? E bebia, meu pai gostava muito de mim. Meu pai era, quando ele não estava bêbado, meu pai pensa num homem assim extraordinário, servo, um homem que gostava de servir, de fazer as coisas. Uau. Então muitas coisas que às vezes do serviço, eu vejo meu pai. Eu lembro do meu pai. Meu pai não tinha problema para ajudar alguém, para fazer algo para alguém. Mas o que destruiu a vida do meu pai foi isso, foi o vício, né? Sim. Mas Deus salvou ele. Uau. Meu pai teve... então, aí né, aí eu voltei para a igreja, já dos 22 para os 23, Sim. então eu não consegui, e aí o meu irmão já era um evangelista na igreja, o meu irmão mais velho, o Williams, o Williams, estava na igreja, aí ele, nessa altura, ele já estava na igreja, na Assembleia de Deus, que era o ministério do Brás e tal, meu irmão já era um evangelista, e ele começava sempre, falou, mano, vamos pra igreja e tal. E eu vi o aperto sobre a minha vida, né? Eu falava assim, eu tenho que mudar, eu tenho que entrar nisso. E eu tinha vontade de voltar pra igreja, eu só não tinha força. Aí foi num culto de um domingo que eu fui com ele, e eu não fui pra balada com os caras. E aí eu comecei a ir de domingo, e eu fugia dos meus amigos. Os caras vinham na minha casa, vamos lá, me chamando pra sair. Eu falava, mãe, fala que eu não tô, mãe, porque eu trabalhava de domingo também. Eu trabalhava no comércio nessa altura, já tava no comércio, quer dizer. Sim, já tava no comércio. E aí eu comecei a fugir dos caras. A gente viajava muito, carnaval a gente viajava. Então eu gostava muito de viajar. E por quê? Um meio de fuga por causa do contexto da minha família. Então eu já era solteiro, eu era o único solteiro. Meu irmão já tinha casado, os dois já eram casados. Eu era o solteiro ainda. E o Anderson já tinha casado. O Anderson casou primeiro que Casou primeiro do que eu. Então, eu queria... Era um meio de fuga, né? Por causa do ambiente, do clima, né? A necessidade que eu tinha desse relacionamento de família. Eu tinha um amigo que a família dele tinha o pai, então, a mãe, os irmãos. Então, eu vivia muito com eles. Mas era meio de fuga de uma necessidade. Que legal, da cara. necessidade desse relacionamento de família. Familiar, Da estrutura assim, familiar. Nossa. Né? Do meu pai, a ausência, a falta do meu pai. Desculpa cortar o senhor. A família deles é como que, tipo, abraçou o senhor sentiu, entrou nesse lugar, encontrou esse lugar de família na casa dele. Porque era um lugar confortável, que eu via, puxa vida, eu queria ser assim também, eu queria ter meu... Aí eu via o reflexo, né, que você vai comparar. Sim. Puxa vida, meu pai podia ser assim, minha casa podia ser assim, minha casa podia estar desse jeito, né? Nossa casa era uma casa simples, nossa casa era um quarto, cozinha e banheiro, Wesley. Eu vim ter uma sala do que era ter um quarto depois que eu casei. Que isso, pé? Tô falando. Acabou o podcast, gente. Deus abençoe. Sério? Eu vim eu saber... lembro dessa casa, pô. Né, filho? O Miguel o Xerox era pequenininho, eu levei ele lá, né? Que eu morava com a minha mãe, morava eu, minha mãe e meu pai. E aí, nessa altura, o Xê tinha 2 anos, E essa casa só foi virar uma casa, tipo, um quarto, sala, cozinha, depois de muito tempo. Eu já era grande, já tinha, tipo, uns 15 Aí depois, anos. aí foi quando eu me casei. Aí o Xê... Aí meu tio Anderson, desculpa te cortar, que aí meu tio Anderson fez ali e dividiu. Mas eu lembro de eu pequeno ali, era uma cozinha aqui, aí tinha uma cama, 2 camas aqui e um banheiro no fundo. Ó, pra você ver, aí o que a Bíblia fala sobre da gente ser hospitaleiro, não é? Sim. Hospitaleiro é um dom, né? A gente exerce esse dom, Deus dá esse dom, a gente vai desenvolvendo ele, né? Com o nosso coração. Então eu aprendi a ser hospitaleiro com a minha mãe. Minha mãe colocou família dentro de casa, com nós tudo lá. A gente era pequeno, com família, com 2, 3 filhos, com 4 filhos. Não, fica aqui, fica na minha casa. Aí dormia na cozinha, do lado do banheiro. Então você vê, aí de servir. Nossa, a então, construção, eu cara. aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, assim, um coração dela para servir e Hoje, acolhia as pessoas dentro de casa. Minha mãe buscava lá. Então, incluiu o amor também, acolhimento. Então, aí, sem a gente entender. Não, vou fazer porque eu estou ajudando, porque eu sou bonzinho. Não, eu creio, a gente vai entendendo que é o Espírito de Deus que vai inclinando o coração desse para ajudar, para socorrer aquele, né? Então eu vim aprender também essa questão de ser hospitaleiro, de acolher as pessoas com a minha mãe, vendo a minha mãe fazendo isso.
né? Uau, rapaz do céu, que legal. Que é uma curiosidade. E não medindo esforços, não falar, não vou, mas sem reservas, né? Eu vou Sim, cuidar mesmo, tudo. eu quero ajudar, quero acolher. Nossa. Que é uma curiosidade. Nessa casa já teve cavalo, macaco, papagaio. Não, macaco não, essa macaca era numa outra, filho, nessa. É só o cavalo e o papagaio. Em São Paulo? Nossa, Nossa, cavalo, porque meu irmão mais velho, o William, Sim. ele criou um cavalo, ele tinha um andaluz, coisa mais linda. Os caras tinham um cavalo no meio Na de garagem. Você é louco. Uma coisa mais E era linda. Um cavalaço, mano. Era, um um cavalo, cavalaço, era de mano. raça, então era um cavalo. Depois ele levou pro Aras e tal, né? Sim. Então foi essa altura aí. Nossa. Teve, ó, cavalo, E- macaco. Não, mas papagaio. bichos, né? É, Papagaio, cachorro, né? É, Variado. isso. E Passarinho, nós gostava de passarinho, né? Nós caçava passarinho com arapuca, então a gente fazia essas... E o corredor de lá é tipo assim, essa mesa, mano. Essa mesa aqui, ó. É o corredor. Né? É uma casa bem, assim, uma Nossa, casa pé. simples, Cavalo. né? Uma Tá casa vendo, simples. cara? É muito Mas a gente foi a nossa infância lá. Aí eu voltei pra igreja, tava Isso, com aí dos 22 pros 23. Jesus te voltei. pegou, tipo assim, agora... Foi numa mensagem que o O pastor... senhor lembra o dia? Isso que eu ia perguntar. Foi no domingo, o pastor Paulo Roberto ministrou, que era o pastor na altura, que era o pastor do meu irmão. Ele trouxe uma palavra e falou, aí eu lembro que foi assim, no corredor da igreja, foi um monte de gente, né? E aí eu falei, agora sim, eu vou. Aí me arrependi, entreguei, voltando para Jesus. E ali dali, aí os domingos eu comecei a fugir dos meus amigos. Falei, mãe, aí o que eu fiz? Eu fui mergulhar, escola bíblica, culto de doutrina, eu vigília, eu queria estar em todas, eu queria estar no monte. Então foi aonde eu fui mergulhando para eu fugir, porque senão eu não ia ficar firme. Entrar em Jesus, né? Senão eu não ia ficar firme, né? Senão eu não ia conseguir voltar e ficar firme na igreja. Nossa, Né? Então foi Isso nessa no altura. carrãozinho. Não, aí eu já tava em Itaquera. A igreja Já era era em Itaquera, Itaquera. né? Sim. Era uma Assembleia de Deus em Itaquera. Então aí eu saía, trabalhava a semana inteira e tal, aí no domingo, aí depois eu fui trabalhar próximo da igreja. Então eu já saía da loja, eu ia para a igreja. Então eu estava em todos os cultos, eu estava culto de vigília, culto de ensino, e eu fui batizado com o Espírito Santo na garagem. Tinha um pastor lá. Como assim, pastor dos poxa? Não era jovens. no culto poderoso? Não. Eita, Era- os e pastores eu- dessa casa foram Ninguém é batizado no culto, né? Como é que pastor pode? Ed ia na rua, Meu- eu subi na rua. Aí eu fui, era o culto que que era o líder dos jovens, né? Ele fazia, era um pastor, gente boa, não me lembro o nome dele. E ele sempre chamava os jovens, aqueles que gostavam de orar, e falou, não, pessoal, vamos lá. Então ele me incluiu. E aí a mocidade tinha mais ou menos, acho que uns 80 jovens na altura. Acho que era, mais ou menos, estou chutando assim, mas era uma mocidade grande, que tinha orquestra, era tudo bem organizado, a coisa mais linda. E eu comecei, desses daí, tinham 5, 6 que gostavam de orar. E foi aonde eu colava neles. Tinha umas irmãs, umas moças de oração, a gente ia pro monte. Então lá fui, só que antes disso, mesmo nesse período que eu tava com a minha mãe, dos 14, dos 15, a gente foi muito pra monte. Minha mãe levava a gente pro monte. Ah, então você já né? tinha a memória do monte. Já tinha, porque eu via minha mãe orar. Quantas vezes de balada, eu saía do meio da balada de madrugada, eu encontrava minha mãe no ônibus. Minha mãe Voltando vindo do da monte. vigília da Deus e Amor, no meio lá da sede mundial, minha mãe via. Eu falava, mãe, aí via aquela angústia. Eu falava, mãe. E aí eu ia pra casa junto com ela, chegava. E aí quantas vezes? Mas eu fui tive inserido nesse lugar. Sim. De orar, de vigília, mesmo na época que da legal. mocidade, quando eu estava no início, né? Sim, sim, Com os sim. meus, antes de sair da igreja mesmo. Uhum. Então eu fui sendo conduzido nesse lugar. E minha mãe sempre fez questão de nos levar. Só que as vigílias naquela época, a gente ia pro monte, a gente pegava o último ônibus, que era, tipo 11 horas da noite, nós íamos orar no fundo já de Itaquera mesmo, que era um monte. Então a gente só ia sair de lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando começava a correr o primeiro ônibus. Então a gente subia, chegava no monte lá 11h30, 20 para meia-noite, nós subíamos e ficávamos lá a madrugada inteira, gente. Era um mover de Deus, era um mover assim, preciso, as irmãs orando, minha mãe, vinha um povo da igreja. O Muito ônibus jovem nessa época. tinha assim, a maioria tudo da mesma idade,
14, 13 anos, né? Tudo era essa Mas e na faixa época, etária. quando o senhor já tava mais velho, 22, tinha Aí muito... tinha, aí a gente começou. Aí também eu fui fácil, porque fui despertado para isso também. E eu falando, vamos pro monte. E aí toda a maioria de sexta e sábado nós íamos, vigília também da mocidade, como a gente, aquela zona Nossa, da. eu peguei esse finalzinho, assim, sabe? de Então, noite. Até eu fui Olha, um monte. você sabe quem lembra da Fabiana, da cantora Fabiana, a pastora Fabiana, que faleceu, a Anastácia? Sim, aquela sim, Laguna aquela Forte? fortinha. Ela foi mocidade junto comigo. Que isso, Ela, cara? porque, então, o pai dela é um pastor, se eu não me engano, eles eram eu me esqueci o nome da igreja, que era próximo da nossa. Então, a nossa mocidade da igreja dela e com a nossa, a gente se unia, então, com a galera para orar. E ela cantava. Ela era solteira na época, então a voz dela se estrondava. E aí, foi essa fase aí. Nossa, que legal. Na época dos galinhos dourados, da chuva de ouro. Não, Essa época aí, né? não lembro. Que o galo pega fogo e os caras levam de o volta. gravinho, Não, o que o gravetinho. Galho, Graveto, galho, isso, graveto, gravetinhos, graveto. Sinais de maravilha. Aí, a partir de então, aí, o senhor nunca, tipo assim, aí já era. Aí o senhor foi galgando Isso, no ministério. Fui, aí eu comecei a me envolver com a mocidade, aí eu fui secretário da mocidade, né? Então, como eu trabalhava, então a gente gostava muito, então eu era o relacionamento público da... Ó, Aí, desde ó, então, aí, desde aí, então. aí, ó. Sem eu Tá saber. É aí que Desde nós então. queríamos chegar. Não. Relações públicas da mocidade. Pegou essa? Sem eu entender. Nada é do nada. É de Nada repente, mas não é de do nada. repente, mas não é do... É esperado. É isso? É de repente? Deixa. A gente Mas falou pegou, muito embolado, ninguém entendeu. Deixa assim. E aí? Nossa. Então, nessa altura, a gente tinha... E eu comecei a participar e tal, estar mais envolvido. E aí foi quando foi em 90... Acho que foi em 96 ou foi 95, se eu não me engano. 95 ou foi 96. Aí foi quando... Ou foi 97, né? Não me lembro certinho. Aí o pastor me chamou, né? Ia ter uma ordenação de obreiros na igreja, que foi no centro de convenções do IMB, que ia ter. E aí ele me falou assim, eu vou te levar para você ser diácono, né, da igreja e tal. Mas eu falei, não, pastor, eu sou solteiro. Eu falei, não. Aí eu falei, mas por que o senhor está fazendo isso? Ele falou assim, eu falei, porque ele era muito amigo da nossa família, né? Ele era muito amigo do meu irmão. E ele falou assim, não é por amizade, Deus mandou eu fazer isso. Eu fui o primeiro diácono da história daquela congregação solteiro a ser consagrado, né? Consagrado. Aí eu fui, aí foi uma festa, foi no IMB, tinha não sei quantos mil pessoas e tal. Aí foi quando eu entrei no ministério, ele me levou pro ministério, né? Uau. Ele me levou pro ministério, e ali depois de mais um ano e pouco, aí eu fui fazer um curso teológico, faculdade teológica, veio lá, e é onde é a faculdade Betel, que é do pastor Sherlocks, na altura. Aí eu fui impulsionado para fazer, né? Ninguém me falou, você tem que fazer. Não, eu vi lá a propaganda do curso e eu amo amo a palavra, amo estudar. Eu amava a escola dominical, né? Da gente entender. Sim. Então eu sempre gostei e tal. E aí foi quando eu fui pro seminário teológico, em 97 para 98, mais ou menos. E aí lá foi quando onde eu conheci a pastora Aline. Tá a perceber? Que legal. Foi lá, E eu um conheci. ponto é que era no Belém, né? Não. Não, era na Brigadeiro. Na Brigadeiro. Praça da Sé, Isso é longe, no mano. Brigadeiro. Isso é longe. Eu não É onde conheço, ele mora. sei, É longe, sei. é tipo, de ônibus é o quê? 1 hora? Mais? É 1h30. Uma hora e de pouco, ônibus, meu. né? Então, tipo, é distante, não Pra é? estudar, Aí eu fui estudar. Eu estudava de segunda, era à noite, eu estudava à noite, saía do isso trabalho. já tinha uns 25 anos, 26 anos. Já. Aí eu fui estudar, né? Fui fazer o seminário, comecei com o básico, depois eu fui fazer o bacharel lá mesmo, mas foi muita dificuldade. E aí foi quando a gente se conheceu, né? Que legal, Me apaixonei cara. por ela. Ó. E hoje uma coisa que ela fala que é muito interessante, ela fala assim, ó, ela tinha Souza, né? Souza, Ela fala assim, ó, eu ouvi da boca dela, que eu achei muito legal. Eu não sou mais a Aline Souza, sou a Aline Souto. Isso é Aline forte. Isso é forte.
E eu tinha um sonho, eu queria casar, eu queria ter uma família, e eu falava, Senhor, eu não posso namorar. Nesse período todo aí, quando eu voltei pra igreja, eu acho Sim. que eu namorei assim, acho que foi uma vez só, uma ou duas. Uau, E eu não conseguia namorar. Porque eu falava, Senhor, eu não posso, eu quero namorar pra Quero casar. casar. Eu quero casar. Nossa, juventude, ouve isso, pelo Eu quero amor de namorar Deus. pra casar, né? Eu quero namorar pra casar. Uhum. E aí a gente se conheceu. Se casaram com que ano? Não, aí Ah. Oi, a nossa... deixa o gajo contar uma. Você É que tá eu já querendo quero- apressar Tá falando muito. angolano primeiro. Eu já te falei sobre isso. Não, é porque eu quero chegar na parte que ele tava construindo da consolidação. Que ele sempre Calma, tem trabalhou. um processo, ele vai trazer agora. É porque tem grandes emoções, como diria o rei Roberto Carlos, são tantas emoções. Ai, meu Deus. Esse seu filho é demais, velho. E aí, pastor Wesley, Ah. vocês... Mas pera lá, aí o senhor fez o pastor Sherlock é o pai da pastora. Sim, sim, sim. E ele era o reitor da faculdade, E né? ele era o pastor do senhor. Não. Não. Eu tava na Em outra outra igreja, congregação. não tem congregação. Ah, E aí eu fui servindo, continuei estudando, né? E depois a gente começou aí já estava em 98, mais ou menos, né? Já era 98, mais ou menos, para 99. Aí foi quando a gente começou a se conhecer e tal. E foi assim, foi até meio... que tinha as outras amigas lá do seminário, tinha as meninas da secretaria, ela trabalhava na secretaria. E aí teve uma conferência, na altura também das mocidades de São Paulo, se ajuntaram todas, né? Uhum. Chamavam uma DESP. E aí teve uma conferência lá no centro de convenção também. E aí foi quando a nossa igreja também foi, a minha igreja foi e a igreja dela também foi. E aí foi lá que a gente começou. Falei, você quer namorar comigo e tal. E foi até engraçado, né? ousado homem, hein, Daniel? E aí começou a surgir, mas ela não gostava de mim, né? Ela não gostava, né? Então ela Você fala, teve né? que conquistar Eu tive a que pastora conquistá-la. Aline. E aí depois a gente começou a namorar. Aí eu fui pedir pro pastor Sherlock que seria E aí? permitia pra gente Que o namorar. pastor Não. Sherlock, ele era o pastor Sherlock. Um homem extraordinário, sabe? Um homem, assim, extraordinário. Gostava de piada, né? Né? E um homem Nessa de época eu Deus, acho que era né? o auge, né? O auge que ele fazia as viagens e tudo e tal. Não, ele sempre... Não? Não, também já tava, né? Sempre, tipo assim, foi, né? Então foi na altura que ele foi candidato também, né? Ele se candidatou Quase e Deus... venceu, mano. Mas isso aí fica Quase numa... foi Sim, vereador, fica pra mano. próxima. E Deus interrompeu, Deus falou seriamente com ele e ele Deus abandonou guardou tudo, ele. ele largou Falou, tudo. falou. Ele largou tudo. Então, e aí nossa história foi e eu fui disciplinado, nós fomos disciplinados da igreja, né? Então, aí a gente acabou caindo, né? Nós Sim, dois, no nosso sem dúvida. namoro. Foi uma coisa muito triste, né? Aí nessa altura eu já estava na igreja com o meu pastor, né? Que é o pastor Sherlock na época. Ah, isso aí o senhor já tava com ele. Aí eu já estava com ele quando aconteceu isso, depois já de E 99. nessa repreensão, PR, por isso que é importante falar isso, que nessa repreensão o senhor sempre permaneceu. Aí é aí que tá, pastor Wesley. Então tudo isso que Deus foi construindo Sim. na minha vida, então onde a gente vai revelando o caráter, né? Uau. Porque quando a gente é exposto, quando vem, então eu já pediram para mim sair da igreja. Então eu acho que quando a gente é exposto, quando a gente gera uma vergonha dentro do corpo, Sim. não é pra gente ir embora, é pra gente permanecer. Uau. Olha Então eu tive um pastor, o pastor ele falou assim, filho, então eu fui disciplinado, foi uma vergonha, eu desonrei a casa dele, gerei vergonha para a congregação toda, né? Então, mas o que me sustentou foi o Senhor. Uau. O Espírito, Deus nos sustentou, a minha família, minha mãe, meus irmãos falaram, nós vamos orar, vamos continuar orando, vamos orar, vamos pro lugar da oração. Hoje sem, assim... Naquela época, sem o entendimento, Sem- tipo assim, sem essa- de cuidado, de tipo assim, Não. ó, falar assim, ó, não, cara, você tropeçou, você caiu, cara, você se arrepende e vamos continuar aqui orando, cara, permanece. Então, O senhor só que- permaneceu. E era aqueles ambientes, né? Era naquela cultura de expor, de você... Porque aí você é o mau caráter, né? Você é um responsável, então você tem que... Mas não, meu pastor me guardou meu coração, falou assim, eu quero você em todos os lugares, eu quero você comigo na igreja, eu quero você na minha casa, eu não quero você longe, Aí ele me trouxe para perto, ele me guardou. Então, ele falou assim, você não vai sair daqui, você não vai embora.
Eu quero você aqui. Aí nos disciplinou, ficamos em disciplina. Aí foi quando a pastora, logo depois de alguns meses, ela foi para os Estados Unidos, onde nasceu meu primogênito aqui. Triste, falou, foi triste. Cê é louco. Olha aqui. E isso Como é foi que- construindo, pastor Wesley. E aí o senhor sempre E na a gente- pegada. Permanecendo. Aí a gente Tá vendo, voltou na cara? Isso disciplina. que é Então foi lindo. todo um processo. Então eu esperei 5 anos para casar com a pastora Aline. Foi 5 anos o nosso processo. Eu Da tive que hora. suportar. Então Deus falou, é isso? Então você está disposto? Vixe. Porque eu poderia ter me envolvido com outra pessoa, mas nós não iríamos ser felizes, nem eu, nem ela. Então a gente foi entender, não porque a gente tinha um filho, mas Deus tinha um propósito. Meu Deus. Eu sabia que eu ia casar com ela, né? Então, para a gente resumir, Aham. então Deus foi construindo isso. No lugar da desobediência, eu tive que me tornar obediente. Igual Jesus. Obediente. Felipe. E eu tive um pastoreio, e aí foi formando o meu caráter para o pastoreio, junto com a vida do pastor Sherlock, né? Um homem Ele exerceu extraordinário. assim uma paternidade assim com o senhor, de certa forma, Pé, assim. Claro que naquela época não tinha esse esse entendimento, né? Não é nem um conceito, que a gente não vive conceito. A gente vive entendimento de sermos filhos e termos um pai espiritual e caminharmos debaixo da obediência da paternidade. Mas de alguma maneira, o senhor sente que ele foi ele sem ter, talvez ele tinha esse entendimento, só que naquela época não falava isso, né? Da paternidade, ele exerceu assim com o senhor? Esse de guardar seu coração. Nesse sentido, ele. Assim, aí, mas só que eu acho que era o contrário. Eu via isso na falta do pai paterno. Né? Eu não sabia isso, essa diferença, a necessidade. Então ele me tratava como filho, eu tratava ele como um pai e tal. E sempre me submetia à palavra dele, né? O que ele falava eu tinha que fazer, eu fazia. Então eu fui entrando nesse lugar da obediência, sem entendimento. Uau. E não tinha essa compreensão do que é a paternidade espiritual. Sim. Né? Hoje, então foi um pastor na minha vida que me ensinou, pastor Wesley, Sherlock, e todos vocês estão aqui ouvindo, a amar a Jesus, amar a igreja. E ele falava, filho, ame a igreja, mas a igreja tem um dono. Meu Deus. A igreja tem um dono. Eu aprendi isso com ele. Posso fazer o que for, pastor Wesley, mas Jesus vai ser glorificado, Jesus tem que ser evidenciado. Foi a vida do pastor Sherlock e foi a vida do pastor Sebastião Leonel. Então eles foram me ensinando isso. Então eu tive esse período com ele, aí depois, toda a nossa história, a gente casou e tudo, depois de 5 anos. Aí a gente casou, moramos em São Paulo, aí foi quando em 2009 eu fui ordenado a pastor. Né? Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2009. Aí foi logo quando o Miguel nasceu, depois, né? E eu era um pastor, eu amo a Jesus, amava a igreja, mas me faltava, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Uau. Então, mas eu estava envolvido com a igreja. Eu saía do trabalho, pastor Wes, às vezes em cima, quantas vezes eu cheguei no finalzinho da mensagem, mas eu ia para a igreja. Eu não ia embora para casa, porque eu estava cansado, eu ia para a igreja. Quantas vezes no meio da semana, eu estava em tudo, envolvido com tudo. Aí, nesse período um pouco antes de casar, às vezes eu saía do extremo da periferia de Itaquera, onde eu trabalhava, eu ia para o outro lado da cidade para estar com uma família que a gente fazia culto no lar. Nossa. E essa família está na igreja até hoje, a Olha família aí, inteira. ó. Tem uma geração de filho, de neto. E ele ali falava assim, filho, vai lá, você ora com eles, você prega a palavra. Eu falei, Jesus, eu vou lá. Senhor. Eu era obreiro, eu falei, então eu vou. Aí saía do trabalho, rapidinho, eu ia para lá com o carro. Isso a gente não estava casado, Rapidinho, era dentro do tipo processo. Assim, como quem fala, né? É 1h e pouco para chegar. Aí eu Sem reunia com os trânsito. irmãos. Olha, sem saber, Wes, aí eu sentava com eles na mesa. Uau. Aí a gente ia orar junto, a gente ia ler a Bíblia, e eu cantava os corinhos, cantava os hinos da igreja, né? Não, Então, eu posso falar uma coisa, desculpa interromper o senhor. Porque assim, vocês não sabem, pessoal, mas isso eu tenho que falar isso aqui, honrar a vida do pastor Walter. Quando eu cheguei em casa do Leão, a gente começamos os 24 horas de oração. E na altura, para vocês também que estão aqui na equipe, vocês também não podem saber, mas vocês vão saber agora. E na altura começou tudo bem, mano. Um monte de gente, pau quebrando, 3 turnistas cada turno. Turnos de 3 em 3 horas, 24 horas. O senhor lembra? sim. Eu nunca me esqueço. Isso, às vezes as pessoas riem, mas pra mim foi muito forte essa fase.
em que todo mundo começou. Aí no meio da caminhada sempre vai tendo aquelas desistências, né? Porque muitos começam na empolgação. Eu nunca esqueço, cara, o dia que eu cheguei aqui pra mim fazer um turno, tinha um pad e o senhor com uma meia-lua no altar sozinho, orando e dando glória a Deus. Aquilo ali, cara, me marcou porque, PR, na moral, eu dava um monte de desculpa pra fazer turno. Eu falava assim, não sei tocar, eu não sei. Eu comecei a tanger por causa do senhor, cara. Porque eu vi um tangedor com uma meia-lua, cara. Levando um turno de 3 horas. Hoje a galera tá no turno de 2 horas e tem um violão, tem um teclado top. Mas eu vi o senhor tangendo com a meia-lua, cara. E dando glória a Deus. E o ambiente, cara, de glória. Um ambiente de glória. O senhor tocava... Eu nunca esqueço, o senhor tocava a meia-lua como se não existisse amanhã, cara. Eu falei assim, eu não posso... Eu sabia 2 notinhas no violão. Eu falei assim, cara... Eu vou tá pecando se eu não tanger. E eu nunca esqueço que... Hoje a gente até brinca às vezes, né? Guarda a meia-lua, que senão o pastor Walter pega e ele começa a fazer o turno. Mas, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, o turno do senhor. Quando o senhor tava sozinho, eu nunca esqueço. E tava calor. No calor aqui no auditório, o senhor com a meia-lua e o chicote estralava. Então, obrigado, PR. Obrigado, porque eu comecei a tanger e na época o pastor Fábio falou assim, cara, você sabe tocar? Eu falei, não. Aí eu vi o seu turno. Eu falei, eu vou tentar. E eu comecei a fazer turno por causa disso. Porque eu vi o senhor. Entende? E eu louvo a Deus pela sua vida, PR. Eu louvo a Deus pela sua vida porque é isso que o senhor tá falando, uma construção, né? E quantas pessoas desistiram quando foram disciplinadas? Quantas pessoas desistiram quando foram expostas? Mas a sua permanência, ela tocou outra geração, não tocou só seus filhos. Ela me tocou, cara. Entendeu? E eu louvo a Deus. Mas aí vamos pular aqui, que senão eu paro de falar. Mas aí é forte, galera. É forte que eu acho que não tem mais no canal. Mas se um dia eu encontrar, eu vou mandar pro senhor. Ele fazia turno de 3 horas com uma meia-lua. Das 9 à meia-noite, né? Das 9 à meia-noite. Depois de sair da obra. Depois de sair do trabalho. Trabalhava na obra. E é muito louco isso aí. E a galera às vezes olha assim, não, cara, tem uma história por trás. Por isso que eu gosto do em casa, da mesa aqui. Porque a gente vai contando detalhes que as pessoas acham que foi sempre mil maravilhas, né? Mas aí, beleza, aí o senhor começou a pastorear, ou não? Não. Aí voltei um pouquinho atrás, né? Do Na que eu mesa. já fazia. Aí na mesa. E aí depois foi passando os anos, dentro desses 5 anos, né? Aí depois a gente casou, então foi uma restauração, assim, de perdão, de reconciliação que eu e a pastora Aline, a gente viveu, assim, na nossa vida, por causa do propósito de Deus, né? Então, tudo que a gente passou de ofensa, de mágoa, de tristeza, de decepção, dentro desses 5 anos, Deus restabeleceu por causa do perdão. Uau! Foi a mão de Deus, assim, né? Então, eu vivi isso, né? Nós vivemos isso. Sim. A nossa união, a minha casa, ela foi gerada nisso, né? Da graça, do que Jesus faz. Sim. Quando a gente se humilha, quando a gente se rende, deixa Jesus fazer. Deixa o Espírito de Deus conduzir. Né? Meu Deus, então, fortíssimo. Eu fui aprendendo isso, eu tenho aprendido isso. Eu aprendo todo dia. Então, o sábio é aquele que quer aprender todo dia, né? Uau. Então, o sábio é aquele que aprende, que quer aprender, continua aprendendo. Os caras de 13 anos aí falando aprender. que já sabe tudo. Uhum. Cala a boca, Wesley. Aí nós casamos, né?
Nós casamos, Deus começou aí a nossa história. Eu trabalhava de segunda a segunda, igual um louco, né? Queria trabalhar, eu queria ser rei, eu queria ter minha loja. Eu vou ter uma loja, Deus vai me dar, que Deus está me prosperando. E eu sempre tive nós sempre ofertamos, né? Eu sempre ofertei, né? Então eu tinha ofertado um carro também, eu tinha ofertado, mobiliando casa dos irmãos, né? Eu trabalhava com móveis também na altura. Então o nosso coração, e Deus aí foi quando... Em 2012, final de 2011, Deus levou a gente para o interior de São Paulo, em Taubaté. Em Taubaté. Aí meu sogro me chamou, o pastor Sherlock, você falou, filho, seu coração tá queimando para isso e tal. Eu falei, tá, pai. Então Deus tava... Aí foi quando nós fomos para lá, ele nos abençoou. Aí lá eu conheci o pastor Sebastião Leonel, que aí Deus nos transicionou. Aí teve uma conferência na igreja em São Paulo, que a sede era em São Paulo. Sim. Aí o pastor Sherlock chegou pro pastor senhor Sebastião Leonel e falou assim, pastor, eu estou entregando os meus filhos da tua mão. Uau. E aí lá nós ficamos 7 anos lá, né, na igreja. Aí lá eu fui sendo treinado também pelo pastor Sebastião Leonel como um pai, né, e fui aprendendo também a pastorear. Isso, a pastorear, isso, né. Também... Aí eu continuei trabalhando, aí até depois de um período, Deus me transicionou pro integral. Aí eu fiquei quase 3 anos e pouco, aí foi no finalzinho, porque quando deu 7 anos, Deus nos falou que iria nos tirar. Porque eu lembro como fosse hoje, teve uma festividade da igreja em São Paulo na sede, nós saímos do interior, né? E É quanto tempo Taubaté para a capital? Uma hora e 20. Uma hora e 20, é rápido. Pertinho. É que é no Vale do Paraíba, né? Fica no Vale São José dos Campos, Caçapava, aí vem Taubaté. Uma cidade abençoada, né? E lá eu fui entendendo o pastoreio mesmo, né? Por isso que a grávida é muito para Record, era pertinho. Eu costumo dizer, sabe, o pastor Wesley, e o Sherlock e vocês, a vida dos homens que oram, Deus muda. Meu pastoreio mudou. Eu não sou mais o pastor que saiu do Brasil. Uau. Por causa desse lugar da oração, eu vou chegar lá. Então, quando a gente entende o quanto o homem deve orar e tem que orar, muda a nossa vida, né? Então, eu fui um pastor muito omisso, com a falta de paternidade nesse sentido que nós estamos vivendo hoje. Não que o pastor Sherlock e o pastor Sebastião Leonel me levaram para esse lugar. Eu tenho que honrar a vida deles, eu tenho que falar. São duas famílias assim que amam a Jesus. Tem as filhas do pastor Sebastião Leonel também, que é a pastora Renata, a pastora Nádia, os filhos, que é uma mulher de Deus, né? Uma profeta. E elas me ensinaram muito. Essa questão de servir com excelência, sabe, pastor? A nossa igreja, na altura lá, sim, a igreja servia com excelência. O que elas fazem, né? Sim. Pastora Nancy, que é a esposa do pastor Sebastião Leonel, mas Deus levou os dois, né? E lá eu fui sendo treinado, Quê? Não, depois que eu falei, seu avô já não está mais aqui e nem o... O Sebastião tinha morrido. Não, eu falei os dois, desculpa, vou corrigir. Mas não, ele que tava viajando. Não, entendi. Ele falou a pastora Nancy, não. Mas Deus levou os dois. É, os que dois eu atropelei. Não, ok. Não, mas eu entendi. Mas só um parênteses nisso que o senhor tá falando, eu acho que a diferença entre a paternidade que a gente vê hoje pro espiritual, que é uma movimentação diferente, um entendimento diferente que a gente vê, né, hoje, é que nessa época eu acredito que muitos pastores tinham sim os seus discípulos próximos, só que era muito afetivo, né? Era muito emocional, né? E o evangelho não é emocional, é sentimental. Se você sente, você transmite um sentimento, mas você não pode estar emocional naquilo, né? Você não pode deixar suas emoções dominarem. E eu via muito isso, não que estava errado, era o entendimento que era passado ali naquele momento, só que tanto o pastor Leonel quanto o meu avô, eles traziam o meu pai para esse lugar de filho de verdade, filho mesmo, tipo assim. Falava como filho, ele chamava até de pai e tal. E eu vejo que é uma... Não que a paternidade espiritual ela não tem sentimento, claro que tem. Hoje, nós três que estamos aqui na mesa somos filhos do apóstolo Rafael, né? E ele pergunta como a gente tá, abraça normal como um pai. Só que é diferente do que, por exemplo, o do meu pai. Ali era nível, tipo... Pai, como ele é meu e como a Zoe então, é sua filha. essa é a diferença, né, entendeu? É porque, tipo assim, eu acho que nessa época tinha mais a questão do sentimento. Era uma afetividade muito forte. Mais afetivo. Da carência, né? Isso. Exato. Hoje, eu acho que assim,
a paternidade que nós vivemos foi do destravar do destino. Deus deu um destino, igual o senhor falou. Para mim é muito claro que o que Deus fez na vida do senhor. Poxa, quando o senhor chegou aqui, eu também tinha acabado de chegar, né? O senhor chegou, tipo, em janeiro, fevereiro? Não, foi em setembro. Setembro. Finalzinho de Eu cheguei, tipo, setembro. um mês antes. Eu tava chegando também na casa, mas o senhor já vinha como um pastor. Então, tipo assim, e eu vejo o que Deus fez, mas o senhor já tinha algo. Hoje, aqui a paternidade eu vejo que só Mas deu um destino, sabe- digamos assim, sem ser afetivo. Sabe como eu entendo isso? Ah, Até tá ver aqui agora. Se a gente pegar, a gente tá vindo de uma realidade onde a maioria das pessoas, como o Dani disse, dessa faixa, claro que não é generalizando, porque toda generalização é burrice, mas tinha muito disso do pai bater na mãe, não sei o que e tal. Então, eu acho que essa geração precisava faixa de um etária de pai idade. de verdade pra ter como referência. E agora a gente vem com a paternidade espiritual, que já existe na Bíblia, tem relatos bíblicos sobre isso, que Que é é um mais fundamento, sobre né? a falta de afetividade. Por quê? Porque se a gente entende que Jesus está voltando, a gente não pode estar preso com um laço muito forte com alguém. A gente tá numa paternidade que sim vai te dar destino, é um pai que você pode contar, mas ele não tá aqui o tempo todo com você. Então ele tá te impulsionando, então ele tá fazendo o E uma das coisas que eu aprendi, né, que eles foram me ensinando, pastor Wesley, era não ser um pastor que gera discípulos, que gera famílias para ser independente emocional. Eu sempre tive esse temor e esse tremor com isso. E sempre me lembrava e me lembro, a igreja tem um dono. Uau. A igreja tem um dono. Ah, Então, o o dono pastor, quem é? né, ele era É fora da Jesus. curva mesmo. Então, o pastor Sebastião Leonel era um homem profeta. Deus usava ele nos dons de curas e milagres, né? Numa veia evangelística. E o pastor Sherlock também nessa linha, né? Então, você vê que era duas gerações, que eles eram da mesma geração, mas cada um com uma estrutura que eu fui absorvendo deles, né? Eu fui entendendo o que era o pastoreio. Então a mesa nasceu, tipo assim, o senhor foi criado na mesa. Eles foram discipulando o senhor, jogando assim, colocando o senhor pra pastorear na mesa as pessoas, né, Pé? E aí quando eu fui, voltando um pouquinho que eu tava Sim, falando, sim, quando não, eu fui, pode eu falar. era esse pastor medíocre, né? Meu Deus. Era preguiçoso, né? Para orar, para ler a Bíblia. Fugia, eu me escondia. Aí eu falei, Senhor, mas aí a misericórdia, pastor Wesley. Então eu estou aqui hoje, estou vivendo o que eu estou vivendo, tenho vivido o que eu estou vivendo por causa da misericórdia. Mas aí, quando eu olho, eu falava, Senhor, então, mas por que o Senhor está me deixando eu viver isso? É por causa do coração. Então, o coração nosso, ele vai ditar aquilo que nós vamos viver em Deus, que nós vamos nos tornando em Cristo, Sim. dentro do propósito de Deus, né? Então, quando a gente estava cantando agora mesmo, lá no turno, lá, Senhor, me inclua Me envolva na sua história. na sua história. Então, me envolve na tua história aí, Senhor, na tua obra, no teu propósito, no teu projeto, mas que eu seja envolvido com a tua glória também, porque eu não vou me perder, porque eu vou permanecer. É isso. Então, quando eu olho, às vezes, para minha realidade, então, eu tenho 50 anos. Então, da geração... Isso o quê? Tenho quantos anos? 50. Eu só acredito vendo o RG. RG. Ô, gente, foca ali, Dani. Foca ali no homem. 50 anos. Brincadeira, amigo. Nunca! O senhor, eu tô ruim demais. Obrigado. Você tá pior Eu que tô eu. Pior ainda. Obrigado. Aí, pastor Wesley, eu olho e eu falava, Senhor, então eu faço parte de uma geração de ministros que eu vi, não com tanto entendimento, né? Mas que se perdeu, sobre a ganância, da vaidade, Sim, sim. ou da fama, Da fama, do da status, evidência, né? para evidenciar. Mas eu fui sempre, mesmo eu nesse lugar do pastoreio, mas eu fugindo desse lugar de querer fazer, de dar evidência, né? Então eu falo assim, quando esse período que eu pastoreei em Taubaté, Sim. que eu fui co-pastor junto com o pastor Sebastião Leonel, fui co-pastor junto com outro pastor também, a gente foi cooperando. Então eu vi onde eu fui sendo treinado em toda o que diz respeito a uma igreja, a uma congregação, com os seus problemas, com as suas dificuldades, Sim. mas
eu nunca me decepcionei com Jesus. Uau. No sentido de que, não vou... a igreja, para eu querer ser dono, para eu querer me seduzir pela noiva, né? Eu sempre tive, o Espírito foi gerando isso em mim, mas eu fui aprendendo com eles, né? Então, aí quando Deus começou a nos transicionar de Taubaté e falar que não iria nos tirar de lá, eu até achava que nós iríamos para Curitiba, porque até na altura o pastor Sebastião Leonel, ele tinha um desejo de abrir uma igreja lá em Curitiba. Aí eu falava para ele, amor, eu acho que o pastor vai mandar a gente para lá. Mas depois não, aí eu fui entendendo, claro, Deus foi usando os profetas para nos conduzir, para gerar isso no nosso coração. E aí foi quando a transição foi natural, né? Então a pastora me honrou muito na nossa transição da igreja, né? Quando a gente se desligou da igreja e voltou, porque até então eu achava que eu iria vir direto de lá para Portugal, Sim. mas eu voltei para São Paulo, ficamos lá acho que mais ou menos quase 4 meses e fomos numa prova no estreito, Deus moendo, a pastora doente, foi no período que ela ficou doente. Sim. Então, Deus me deu uma esposa, pastor Wesley, extraordinária. Nossa. Eu sou o que sou e nós estamos aqui também porque ela faz parte disso, ela está junto comigo, ela é metade comigo. É isso. Então, a minha esposa, Deus tem mudado ela assim num nível de amor, de revelação, de entendimento, como a gente nunca viu, como nunca vi. Uau. Mas foi preciso Deus nos tirar de um lugar, nos tirar de uma geografia. Então eu não tinha meu coração inclinado para Portugal diante de Deus. Por mais que eu já tinha a minha sobrinha morando aqui, a minha mãe morando aqui, mas quando Deus falou, eu entendi claramente. Aí falou assim, eu tô aqui. E aí eu vi ela, a disposição do coração dela. Falou, amor, eu tô com você. E a gente desfazendo da nossa casa, a gente desfazendo de tudo. E Deus cooperando com as coisas acontecendo. E eu fui abrindo mão de tudo. Então, aí Deus sempre me tirando do conforto. Então Deus precisou gerar tudo isso para eu deixar de ser um pastor medíocre. Para eu entrar no lugar em oração. E quando Deus nos trouxe para São Paulo, para Portugal, a gente saiu de São Paulo. Então eu tinha uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu não vim para mudar de vida ou para ganhar dinheiro ou para exercer. Não, eu não vim. E aí a gente na fase da nossa vida nessa época. Sim. Então eu falei pro Senhor, Senhor, aonde? E Deus usou um profeta, falou assim: para onde vocês vão? Tem uma família clamando por vocês. Há uma família clamando por vocês. E nessa altura, o apóstolo, ele já tinha o pastor Ed, o Fábio e o Murilo. Sim, ele falava, eu quero famílias que cooperem, né? E aí Deus nos conecta com a igreja, né? A gente vem para cá e a minha prima, que estava na Bahia, que é pastora, foi na altura quando foi a transição da igreja lá de Sacavém para o prédio aqui. Sim. Aí foi quando nessa altura que a gente chegou. Porque aí tava na transição, tava construindo a base ainda e tal, e a gente veio... Você chegou no primeiro culto aqui, não? Não, acho pouquinho que depois. Acho que já fazia um mês que tava aqui, se eu não me engano. Então foi isso mesmo. Eu tava cheguei construindo a base ainda, a gente entrava por baixo e tal. Eu aí cheguei via no a sala primeiro sendo- culto aqui. No primeiro baixo, culto como daqui. a gente subia a escada, porque eu não vinha de subia a escada, elevador. não vinha no elevador. Aí Ali, aonde é a base, Onde todas- era tipo tudo aberto. Tudo Tipo, aberto. Você tinha só uma Igual ali parede. embaixo. Hã? igual lá embaixo. Isso, era tipo um depósito, não onde é a base. Aham, Lá Tudo, que tudo tinha aberto. o barquinho que o Rael perdeu lá no... Aí tava construindo as paredes e tal. Foi nessa altura que a gente chegou. E aí o apóstolo não tava, quem ministrou, se eu não me engano, foi o pastor Murilo naquele dia. E a gente colocou no GPS. Eu já tinha ido numa igreja aqui próxima, mas eu falei, Senhor, não é aqui, tinha algo... E eu falei pro Senhor, Senhor, aonde nós formos ficar, onde o Senhor quer, o Senhor vai nos apresentar. Eu não vou falar quem eu somos. E eu tinha um sentimento, eu falei assim, eu não quero mais, não vou falar que eu sou pastor, eu não quero mais me envolver com a igreja direto, eu quero só servir, Senhor. Não, o Então, pastor Ed também fez eu quero servir, Senhor, eu quero só, vou ofertar, vou dizimar, vou servir o Senhor, mas não vou falar quem a gente somos, a gente não quer. E a gente tinha isso, já estava assim, Sim. que a gente estava cansado, estava fadigado, né? E aí nós viemos, né? Ela mandou, falou, vamos lá nessa igreja e tal, que vocês vão gostar, porque o Anderson Silva tinha pregado lá em Sacavém. Sim, E ela sim, seguia sim. ele na altura. Então aí ela falou, vamos lá nessa igreja, eu acho que vocês vão gostar e tal. Aí nós viemos. Aí viemos num culto e tal.
Aí tinha umas 70 pessoas, 80 pessoas mais ou menos, né? Nessa... Aí começou, aí anunciou a casa de oração, que a casa de oração era das 9 às 3 e pouco, né? 4 horas. Eu acho que era até as, deixa eu ver, ó, 6, 9, meio-dia até as 3. Mas não vinha até às 6, eles vinham às 9 horas, 7 horas, 9 Sim, horas. vinha às 9. o turno começava às 9, o primeiro turno era das 9 ao meio-dia, que era a hora dos pastores orar, que o AP orava com os pastores, eu acho que era 9 ao meio-dia. Essa fase eu peguei um pouquinho também. Meio-dia às Não, 3. mas aí era assim, aí anunciou. Aí a Aline falou assim, amor, a gente precisa ir orar, vamos orar, a gente precisa arrumar. Aí começou um reboliço na casa e tal. Aí já Deus provocando. Eu falei, então vamos orar. Eu falei, vamos. Aí nós viemos pra cá na segunda. Sim. Então, aí a gente chegou aqui, eu sentava nesse cantinho aí, ó. Sim, ó, você tava ali no chão. Tipo, atrás do AP, não era? Não, aí era aqui, mas a gente ficava no chão, não tinha as mesas ainda. Tirava todas as cadeiras, a gente sentava no chão, a gente ficava orando no chão. Aí a gente sentado no chão ali, eu no canto ali, a Aline sentada no chão, a gente ficou orando. A gente ficamos até umas 2 horas, o dia inteiro. Aí o pai viu a gente um dia, depois no outro dia de novo, e ele falou, tem alguma coisa. Aí o pastor Murilo veio, me deu uma palavra, orou comigo e tal. Aí depois, é profeta. Aí no outro dia eu não conhecia. Aí fomos fazendo amizade. Depois uma vez eu vim sozinho, né? A Aline não pôde vir. O pai veio, ministrou, me deu uma palavra e tal. E aí ele viu a gente... eu costumo dizer, o apóstolo conheceu a gente, ele foi me ver na oração e foi me conhecendo servindo na missão. Porque ele não me conheceu no culto, não me conheceu na comunhão. Sim. Me conheceu na oração e me conheceu servindo. Porque logo depois eu fiz amizade com o pastor Murilo, aí eu já estava numa transição para ir numa empresa para trabalhar. Aí eu vinha de sexta-feira para a missão, a Aline descia com o Miguel, e eles ficavam ajudando aqui. Quando eu chegava, depois nós ia pra rua. Sim. Foi assim. E aí a gente tá servindo e tal. E Deus nos levou. Aí já tava na virada do ano. Quando foi na virada do ano de 2019, no dia 1º, Sim. foi quando aí Deus mostrou pro apóstolo. Foi a primícia da uva, das frutas, não foi da semente? Não, foi antes. Não lembro qual que era. Foi 2019, na virada do ano. Da semente eu tava, eu acho. Da semente eu já tava. Eu não lembro Foi qual que fruta. era. Eu não lembro da Foi fruta. da fruta, onde até melão teve no ar. Não, esse eu Eu tava. acho que não. Você tava na Essa fruta? foi da pandemia, mano. Essa daí eu já tirava até foto. Já. Nossa, qual que foi essa primeira, então? Não sei. Não Isso lembro. foi 2019 e 20. Foi 2019. Não, foi 2018 para 2019. Sim, mas 2018 essa que ele tá pra falando 2019. das frutas... Foi 19 e foi 20. 19 e 20. Foi uma antes. Foi 18 para 19. Que foi também a primeira premissa que, que tinha a sopa, né? Que eu acho que é isso. Não, mas vocês estão vendo que a minha cabeça é Não, boa, enfim, né, pra enfim. data. Aí foi nessa premissa, de 18 para 19. 18, 19. 18, 19. Aí foi quando... Aí Deus mostrou pro apóstolo. A gente tava... eu tava sentado, tava lá embaixo, na comunhão, na hora do almoço. Sim. Ele falou, filho, vem cá que eu já sei quem vocês são. Deus me falou. Quando ele falou assim, meu olho abriu, falou, chamou a Aline. E aí ele foi, pum, vocês são tal, são pastores e tal. Aí foi quando eu abri o coração e fui contar a história pra ele. Eu não tinha até então, não tinha coisa, eu já tava servindo, tava orando. Nossa, E eu não contei. E eu falei, Senhor, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai revelar quem nós somos. Aí Deus você já entrou na equipe pastoral, ou não? Não. Aí eu Continuou trabalhava, mas eu servindo. continuei servindo. E aí foi acontecendo natural, né? Nossa, cara, Então- mas pra mim foi assim, quando a gente começou as 24 horas, foi muito impactante pra mim, que eu lembro que às vezes até no domingo o senhor vinha com... Era um C3, não era? Era com a escada, né, em cima. Isso, com a escada em cima. Isso aí ninguém conta, né, cara? Ou a família inteira dentro do C3. Lembra? Meu Deus. O Miguel do via céu. tudo imbuído lá, o Miguel via tudo. Não, que o Che Eu não não pegou tava ainda. aqui Depois ainda, o Che tava, pegou pegou. a carrinha, né? Cara, seu pai vinha assim, ó, sua mãe, o Miguelzinho assim, ó. Eu tenho Nos foto pés. dele. Eu tenho foto dele daquela época. É? Eu tenho. Uau. Vou expor ele na internet depois. Então- Não, PR, mas e aí, como que nasceu? Porque assim, ó, o senhor já começou a auxiliar o pastor Murilo na missão desde sempre, então... E eu peguei essa transição, que o pai estava transicionando a missão pro Sim, pastor Murilo. sim. E aí ele sempre tava, e aí eu tava junto, né? E foi... eu costumo... A gente se vê, se a gente olhar, cada pastor tirou uma parte do apóstolo Rafael. Nossa, é forte, é Arrancou verdade. uma parte dele. Então, a minha parte, eu arranquei a questão do que é a mesa, a comunhão na mesa. Sim. De consolidar as famílias, os irmãos na mesa.
né? E aí eu vim entendendo isso, a clareza, o que que é o ministério da mesa. Uau. Aí foi na primícia do ano passado, o pai me deu uma palavra e eu peguei isso, aí foi o start. Eu falei, o que que é a cultura da mesa? Por que que a cultura da mesa? Por que que a mesa é tão importante para o corpo, para uma congregação, do que Deus está fazendo em Portugal? E eu vim entender o que que é. Eu tenho entendido, Deus tem ministrado muito. O que que é a mesa, pastor Wesley? E viu, Sherlock? E o Che é testemunha. E aí, só que Eu nós... testifico tudo que ele tá falando. nós já fazíamos isso, não com tanta expressão no Brasil, mas Deus já vinha construindo para nos levar para esse Isso lugar. que eu ia Uma, perguntar uma pro coisa senhor. que é interessante sobre isso da mesa, tudo bem que a gente entende que a definição vem depois que você já tá fazendo. Ninguém é definido do nada, senão você não sabe pra onde ir. Você Sim, já tá sim, fazendo, sim. só é definido. É isso que você é. Ah, entendi. Pronto, continuo. E um tempo meu, minha mãe era líder dos adolescentes, até porque teve umas coisas na igreja e tal. Só voltando um pouco, mas pra trazer de volta pra cá, que... O que aconteceu? A gente era de uma igreja de Taubaté e essa igreja rachou. Aí ficou 8 pessoas. Sim. 4 era nós. Eu, Miguel, meu pai e outra família. Aí beleza, começou a vir mais gente de novo. Aí o que era? Rachou de novo. Aí ficou até menos gente, né? E o que eles faziam? Eles sentavam na mesa. Fazia comunhão. O tempo todo era comunhão na igreja, né? Comunhão. Nossa, Deus já estava construindo a Já. mensagem Sempre foi da vida comunhão. do Senhor Sempre, desde aquela sempre, época. Porque com a pastora Renata, então a igreja, que é a Assembleia de Deus Vida para Milhões, né? Que era uma igreja evangelística. Então, quando eu voltando um pouquinho para corrigir, essa questão que você tinha entrado, a questão da paternidade e tudo. Uhum. Então, nesse ano que nós chegamos, no primeiro ano, Deus levou o pastor Sherlock e depois, no ano seguinte, levou o pastor Sebastião Leonel. O senhor aqui. Eu aqui. Foi o contrário, filho? Foi o contrário. Eu tava lá. Eu fui no enterro do pastor Leonel. Então, e já tinha levado seu avô? Não. Não tinha? Você estava Meu aqui? avô tava aqui. Você estava aqui? Não querendo cortar, mas é porque Não, só, mas pra- é só top, porque se ele mas for é bom, basear cara. nessa construção, talvez fique É. alguma coisa. Não, então O obrigado. pastor filho. Leonel Eu morreu, fiz- eu não tinha saído da escola ainda. então, Tava no ensino médio ainda. aham. Então eu inverti. Não, mas Então, o senhor tá em casa, fica tranquilo. Não, Só- eu só trouxe, não pra cortar, Sim. mas porque vai que você vai se basear nisso, talvez Ah, é. se perca em alguma Então coisa. tá certo, filho. Obrigado. E aí, pastor Wesley, com a pastora Renata, que é a filha do pastor Sebastião Leonel, Sim. ela nos ensinou muito, nos treinava para isso, sobre isso, o que é a comunhão, por que a igreja gera comunhão, porque então festa tem que ser. Então eu fui entendendo isso sem. A igreja Ministério Vida para Milhões, depois do culto, tinha almoço. Tinha almoço. Ah, Só que olha, Eu não ó, lembrava, eu tinha tinha almoço. esquecido, verdade, filho, Tinha almoço verdade. de graça, mano. Aí já fazia isso, Wesley. Nossa, eu acabei de lembrar. Que Eu não top, lembrava. mano. Você lembra? Lembro, Tipo assim, lembro. tinha é o mesmo. bar também, era Isso. de graça. Só que era na sede, que era em São Era, Paulo. na nossa Nós não tinha, estávamos na nossa era- em Taubaté. Sim, né? sim. E aí, pastor, aí mesmo, obrigado, filho. Olha que fantástico. Então a pastora também já tinha essa cultura. Uau. O pastor Leonel já tinha estabelecido isso, Sim, né? sim. E aí eu já estava inserido. Olha que graça, filho. Se Deus te usa mesmo, hein, filho? Verdade. Não, sabe o que verdade. acontece? eu não vou falar. É Olha. porque às vezes por ele favor, dá, Jesus. ele dá uns vacilos e Jesus pega ele. Porque às vezes ele ora uma besteirinha. Uhum. Às vezes, Pierre, não é sempre. Aqui é assim. Essa ele gosta. Olha lá. Usa-me. Olha lá, ele Ó filho gosta. de Davi. Não é assim. Eu tinha, Aquilo que eu parecia tinha os discos, sabia? Eu vou falar aqui uma coisa. impossível. Meu avô tinha uma sonata, Ah. ele tinha Ô, todos os louco. discos da Voz da Verdade. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu orei junto com o pastor Moisés, o pai, o fundador. Sim. Eu orei. Eu conheci ele. Eu fui orar junto com ele. Era eu e um outro amigo meu, lá em Santo André. Nós trabalhávamos numa loja. E a gente chegava mais cedo na loja, atravessávamos a galeria, né? Que era dentro da galeria, que é o cinema. Não sei se está lá ainda hoje. E aí nós subíamos de manhãzinha, o pastor estava lá orando. Aí a gente tirava sempre meia hora para orar, né? Orar. Até a oração também, tipo assim, não. Mas Você vê, pastor Ué, como... tudo é uma construção, Então, é aquilo que ele eu- falou. Não é do nada. Não. É, Deus vai agregando e às vezes as pessoas hoje em dia querem assim, ó. Ah, não, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser... Não, cara, mas o que Deus já está fazendo? Acompanhe o fluxo de Deus, cara, que é o que tem vida naturalmente cresce. Só que sabe um ponto que não tinha, não que estava errado também, mas é um entendimento diferente. Lá na igreja, pessoas comiam,
Só que as pessoas que comiam mais era quem tinha dificuldade. Então, no final do culto, sempre tinha uns bolinhos que estavam convidando de almoçar. Isso aí. Então, não tinha essa questão de, tipo assim, o pastor no púlpito falar assim, todo mundo fica na mesa. Como aqui a gente vê, pessoas Sim, é de que a classes nossa cultura é muito, diferente. muito altas e pessoas de baixo, tudo na mesma mesa. Porque a Meu, mesa não tinha esse eu nível, tinha esquecido disso. Porque que eu acho que era por legal. causa porque disso. que era em Porque, São por Paulo. exemplo, a gente Ele já fazia isso, ele promovia isso, o pastor Sebastião Leonel. A igreja, né? fazia A isso. Assembleia de Deus, Vida para Milhões. Uma igreja, assim, um ministério poderoso e que onde a gente serviu também e eu aprendi muito com eles. Aprendi muito. Sou grato a eles, a família isso, Leonel, a pastora Nancy. Não, Manda um abraço pro pessoal, eles vão assistir, poxa. Vai que eu vou mandar. É isso mesmo. Obrigado, pastora Nancy, pastora Renata, pastora Nádia, a toda a família Leonel. Obrigado. Assim também como eu sou grato à família Souza, a família do pastor Sherlock, a pastora Zilda e todas teus filhos. Obrigado. Eu sou grato a Deus. Se estou vivendo o que estou vivendo aqui em Portugal, é por causa dessas famílias. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Eu amo o pastor Valdo por causa disso. Eu amo homens de lágrimas. Eu ia falar isso agora. O quê? E ele teve 2 Paulo, né? Ele pode dizer que ele é um Timóteo duplo. Ó, Porque extraiu exatamente. E o que eu acho legal é porque Paulo ele não eximia nada do ministério. Meu avô, eu ouvi. Meu avô falava assim, meu ministério foi muito bem sucedido, Deus me levou para vários lugares, mas eu tenho um arrependimento, que eu vejo que é o que ele não faz. Ele fala assim, eu, muito tempo, abri mão da minha família. Claro que existem fases esporádicas. Só que ele não faz o que, por exemplo, a gente vê os pastores aqui fazendo. Quando sai em viagem, você mesmo, quando a Kenia veio da viagem, vocês, depois de uma viagem longa, tem um tempo com a família, mesmo que seja um dia intenso com a família. E meu avô não tinha isso. Mas eu vejo que ele traz isso. Então ele trazia os dois, eu já vi os dois dando essas exortações nele, de dizer, tipo assim, ó, tudo bem, você me tem como referência, mas olha o que eu fiz de errado, olha o que o ministério vai te tirar, olha o que vai acontecer, você está disposto a isso? Então toma cuidado com isso aqui. E eu vejo que hoje você muitas vezes já disse, não no ar, né, mas que você queria ter conhecido meu avô. É ele, mano. é isso aí. Ó. Pode ver ele aí. E ele é o meu pastor. E aí agora faz... Ele extraiu mesmo. Aí faz sentido faz agora, sentido, né, pastor cara? Wesley. Agora A essa- consolidação faz sentido, faz. então. E eu fazia isso sem entender. Uau. Aí hoje, assim, quando a gente senta com os irmãos na mesa, sabe, pastor Wesley, que a gente tem com cada família, né? Eu vim entendido e eu tirei. Aí eu até falei pro pai, pai, isso eu entendi faz pouco tempo. Foi na Yeah. primícia. E eu falei assim, pai, a parte que faltava, quem tirou essa questão da comunhão, da mesa, da consolidação de todo o corpo, foi eu. Essa parte é minha. Essa parte é minha. E aí eu vim entender o que é. Então, quando Deus levou os 2 pastores que eu tinha como referência, então ele tirou. Aí o Espírito falou claramente comigo aqui embaixo, pastor Wesley. Aí eu levei eles, porque agora você vai entrar numa legalidade de paternidade. Você vai entender o que é. Eu não entendi o que era. Eu não consegui entender. Já se falava sobre paternidade no Brasil naquela altura, né? Sim, sim. Só que igreja apostólica, profética, eu não tinha isso, porque eu era aqui, ó. Como Obedientíssimo. você riscou, cortou, eu tô aqui. Exatamente. Eu tô cortando Você riscou, aqui. Eu tô cortando. Então, e eu fui... a questão da obediência nos guarda, pastor Wesley, porque eu já fui... a gente é confrontado, a gente é defamado. O ministério significa servir. Eu entendi perfeitamente o que é o ministério. Quando Deus nos deu para o ministério, é para eu servir. Então eu vou gastar a minha vida. Eu falo para a Aline, para amor, a nossa vida é para servir. Então quando eu entendi isso claramente, o que significa no ministério? O ministério significa servir. O servo, eu vou servir. Só que aí dentro dessa construção da nossa caminhada com o Senhor servindo, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser postos à prova, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser defamados. Mas se a gente estiver firmado em Cristo, nada vai fazer a gente retroceder ou vai nos abalar. Então teve situação das pessoas, um pastor apontou o dedo na minha cara e falou assim, pastor, você é, me definindo, né? Você é obediente. Aí eu olhei pra cara dele, tava uma pastora junto comigo, né? Que era a filha do pastor, a pastora Raquel. Ela vai lembrar.
Aí o pastor apontou o dedo na minha cara e falou assim, você é o pastor obediente. E eu não entendi, mas Deus guardou minha mente. Ela entendeu na hora, ela me defendeu. Eu me senti como se fosse um cão, que vai e volta, rola, senta. Mas aí Deus fez eu entender, porque é a obediência que nos guarda. É, isso mesmo. Porque se Jesus, como a gente leu hoje, né, em Filipenses, fala que Jesus se tornou obediente para cumprir o propósito do Pai, como que eu não vou ser obediente ao meu pastor, o pastor sênior da igreja? Como eu não vou ser? Como eu vou? Então, por isso, aí sempre vem a voz. A igreja tem um dono, pastor Wesley. A igreja tem um dono. Se a gente não se esquecer e saber que a igreja tem um dono, nós vamos continuar amando a Jesus, as pessoas vão nos afrontar, as pessoas vão nos rejeitar, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser confrontados, mas a igreja tem um dono, porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Então eu falei, mesmo, né, Senhor? Então a gente vai suportando isso, porque o ministério vai nos provar. Nós temos que ser provados, seja em todas a ordem, na fartura, na bonança, na escassez, com a falta do dinheiro, com o dinheiro, ou quando tem muito dinheiro, para ver onde está o nosso coração, para ver se a gente suporta, se a gente está apto mesmo a representar um pai, a sermos representantes do reino de Deus. Se Deus está nos chamando a nossa geração, para uma geração que vai evidenciar um padrão de santidade, um padrão de homens, de sacerdócio, gente, isso vai custar a gente. Meu Deus. Tem que custar, tem que nos confrontar. Sim. E quando a gente ouve na mesa, pastor Wesley, às vezes alguma família, um pai de família fala assim, pastor, a gente olha para vocês, isso nos constrange. Olha, já parou para pensar, pastor, a responsabilidade que nós temos? Se nós falharmos? Se nós decepcionarmos? Olha a responsabilidade que nós temos diante da congregação e diante de Deus, do Pai, que nos chamou para sermos servos, nos chamou. Por isso que eu gosto muito do texto, que o Deus chama Abrão, que é no capítulo 17 de Gênesis, no verso 2. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, fala, agora você vem andar comigo que eu vou te aperfeiçoar, ser perfeito. Então anda comigo que eu vou te aperfeiçoando no caminho. Significa então que foi que Jesus chamou os 12, falou, vocês vão andar comigo e vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus nos chamou para sermos pescadores, né, pastor Wesley, de famílias, para nós referenciarmos famílias. E é na mesa. Sim, é na mesa onde o pão é partido e Jesus é revelado. Jesus se revela quando a gente dá graças a Deus na mesa pelo pão. Nós estamos convidando a presença do Pai para estar no meio da gente. Significa isso, a mesa. E quando a gente vai entendendo isso, então tem que gerar cada dia, todos os dias. Pai, eu sou um porcaria, eu sou um bostinha. Então me enche, porque senão eu não vou conseguir. Sim. Nossa. E naquela ministração, quando o apóstolo Luiz Emílio ministrou aqui, se não me engano foi ele falou assim, por que fui chamado para quê? Aí Jesus me lembrou, porque o Senhor já ministrou isso no meu coração. Eu fui chamado para ser amigo. Jesus nos chamou para ser amigo. O Senhor, o Espírito de Deus ministrou isso no meu coração, eu te chamei. No dia que ele falou aquilo, na hora o Senhor falou assim, eu te chamei para ser meu amigo, filho. Já entendeu o que é ser amigo de Deus? Meu Deus do céu, forte. Tem que ter ideia, a gente parar para pensar friamente. Não é espiritualizando, não. Não é a gente vai romantizar, não. É ser amigo, porque o amigo está disposto a dar a vida pelo outro. A lealdade que você A lealdade, fala, né? o homem leal, ele vai estar disposto a morrer pelo quê? Pelo amigo, mas é por causa da causa que o amigo representa. Meu Deus. Então, se Deus tem nos dado uma causa, que é o reino de Deus, de evidenciar uma geração corrupta, uma geração afeminada, uma geração de homens que não tem firmeza, que é uma geração que vai se tornando desconstruída daquilo que é o plano original de Deus. E se ele me chama para ser amigo dele, então para que é? Então eu tenho que ser leal ao que ele propõe para mim através do quê? Através do evangelho da cruz. Que o evangelho é o poder de Deus, que aperfeiçoa o homem, né? Então eu tenho que ser leal, porque eu vou estar disposto, porque o leal significa eu vou morrer pela causa. O leal não vai abandonar o amigo. O homem leal, uma geração de homens leais, eles
estão dispostos a dar a sua vida é por causa da causa. Não tem honra, fidelidade é uma coisa. Agora, o que está intrínseco na lealdade significa, se eu sou um homem leal, se eu entendo o que é o conceito da lealdade, Sim. logo eu vou manifestar honra, eu vou manifestar fidelidade, fé, obediência. Jesus foi leal à causa que o Pai deu para ele. O que você vai fazer, filho? Você vai implantar o reino. Vem o teu reino. Por isso que Jesus foi obediente e a obediência até a morte é a morte de cruz. Sim. Então ele deu a mim. Aí o que os discípulos fizeram? Jesus implantou um caráter de lealdade neles. Jesus implantou, porque senão eles não iam morrer. Senão eles não iam obedecer e ficar lá após a ascensão de Jesus, ficar lá até vocês serem revestidos. Lá, né? E o que o apóstolo Paulo fez com Timóteo? Implantando, lembrando nele um caráter de lealdade. Porque se você for leal, aí alguém aí fora pode ter um outro entendimento sobre lealdade, mas eu entendo o caráter de Essa é a lealdade sua parte, hein? como que eu vou morrer pela causa. Qual que é a causa? A causa do meu Senhor, do reino de Deus. Então, se essa é a parte que me cabe, que se eu vou entendendo, então eu tenho que ser leal à proposta. Uhum. Porque eu estou disposto. Passo o que houver, mas eu não vou abrir mão. Então, Jesus teve os seus homens com caráter, que são seus apóstolos, discípulos, que todos estavam envolvidos, morreram pela causa do reino de Deus. Davi teve os seus homens leais, que não o abandonaram, mas sabia porque era a causa da justiça, como Davi, como rei, um rei justo, que reinava para todos, governava para todos, não governava para si. E aí a história da igreja vai mostrando isso, né? Meu Deus. E o que é O top... homem tá tomado. Tomado. Tomadíssimo. Você vai falar o quê? Não, Eu só quero- pra acrescentar nisso que ele tá falando, Acrescentar. um o plug quê? a mais, um Não, plug não, a tô mais. brincando, pô. Imagina, ele tá falando da causa, né? Se a gente pega Jesus, quando em Hebreus, ele fala assim, faça com que eu desça e se cumpra o que está escrito no rolo do livro. Acerca de mim está escrito no rolo do livro, porque sacrifícios de touros e não sei o que não te satisfazem mais. Então ele tá meio que dizendo assim, eu vou descer em prol disso que já está escrito. Eu quero cumprir essa causa, eu quero que essa causa aconteça. Eu quero que seja feita a sua vontade, eu quero que a aliança seja voltada. Porque se o sacrifício não adianta mais, então alguma coisa está errada entre Deus e o homem. E como a gente tem aprendido que nós somos a conexão entre céu e terra, o espírito e a carne, né? E Paulo também vai falar, quando ele vai, acho que é em Tito, se eu não me engano, que ele fala sobre as características de um cristão, né? Que ele vai falando que tem que ser um homem de uma mulher só, não irracível, não sei o quê. E no final ele fala assim, em prol do retorno de Cristo. Então, em todo momento que ele está pregando o evangelho, ele sempre fala, em prol do retorno de Cristo. Em prol do retorno de Cristo. Porque independente do que a gente faça, tem que ser em prol do retorno de Cristo. Por quê? Porque um dia ele veio, lutou por uma causa, ele morreu na cruz por causa de uma causa, ele foi leal àquilo que estava escrito, ele foi leal ao pai dele que estava no céu, ele foi leal aos que estavam perto dele, e Paulo expressa isso da mesma forma, passando para Timóteo. E tem uma outra coisa que é sobre a comunhão, se a gente pegar nos discípulos, nos 12, os 12 eles eram pescadores por quê? Porque eles pegavam peixes e colocavam, então nós temos que tirar pessoas do mundo e colocar na igreja. Não era só Não, os 12, né? Não, exato. Todos. Não é isso. É porque eles tinham as línguas. Sim, E isso eles conseguiam se comunicar com os outros. Eles conseguiam sentar na mesa e explicar pro outro. Ele era Então, gente. Eles eram gente. Eles eram gente que se comunicavam com as outras pessoas. E tem um entendimento que ele traz sobre a mesa, que eu gostaria que você falasse agora. Tava aqui, né? Agora eu baixei. Mas agora, porque ele já me ensinou sobre isso, o Dani também já ouviu, que a mesa, ela foi construída, Deus mandou construir a mesa, não a mesa em tipo assim, coisa, a mesa aqui, a mesa mesmo. E ele Física. móvel mesa. E ele traz esse entendimento com uma maestria. Porque a mesa, assim, Deus falou para Moisés, você vai fazer do jeito que tá e do jeito que você tá, do jeito que você viu e do jeito que você tá ouvindo, não é? Uhum. Porque, então, eu quero o tabernáculo. O tabernáculo significa o quê? Então, é uma tenda, é uma morada, é uma casa no meio do povo. Então, Deus queria habitar no meio do povo. Nós somos o tabernáculo, então Deus habita dentro de nós, né? Então, quando Deus fala para Moisés, então eu vou fazer uma casa, porque eu vou ficar no meio de vocês, eu vou fazer a minha tenda. Então, eu vou fazer a minha barraca aí no meio de vocês. Só que ela tem um padrão. Ela não é o padrão de vocês, ela é o padrão da eternidade. Não é?
Se a gente for pensar, então vê. Então, se é uma réplica do que está no céu, Sim. logo, então Deus trouxe o que não existia, trouxe para a existência. Então Moisés executou, né? Então ele foi desenhando, foi escrevendo como que tinha um padrão, mas dentro de uma casa tem os móveis. E a mesa, se a gente for na história das civilizações, a mesa é um móvel que não existia. Nossa. Se a gente pensar, não existia. Então, Deus estabelece. Então, faz uma mesa da madeira de acácia específico. Ela vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Vai ter 4 pés. Ela vai ter bordas. Ela vai ter os detalhes. Ela vai ser revestida de ouro. Ela vai ter argola para carregar os varais, enfim. Aí, Moisés estava vendo, pastor Wesley. Mas a mesa apontava o quê? A mesa apontava para um momento de comunhão, que é onde as famílias se reuniam em volta da mesa. Aí a mesa tinha o ponto estratégico dentro do lugar santo, não é? Sim. Ficava de um lado, tinha os 12 pães em cima da mesa, 6 pães de cada lado, queimava o incenso ali, ficava de frente do candelabro. Aí, mas a mesa, no final, depois o sumo sacerdote ia lá comer os pães. Não era para eles comerem em volta, né? Mas Jesus já estava ensinando o que iria acontecer a partir de Israel, a partir do povo de Israel, que eles iam revelar quem Jesus é. Eles iam revelar o que um pai faz na mesa. Oh, na mesa. Na mesa, entendi. porque então já a partir de Israel começaria a estabelecer o que é uma mesa, o que significa mesa. Um móvel que veio do céu. Então, olha isso aqui, pastor Wesley. Que Deus, o Pai, cria uma... Ele coloca logo o pão em cima da mesa, né? E o pão quem que é? O pão vivo que desceu do céu, Jesus. Meu Deus. E na mesa, quando a gente se reúne em volta da mesa, o que a gente faz? Reparte o pão. A gente reparte o pão. Meu Aí na mesa tem comunhão com os filhos. Na mesa tem comunhão com a esposa. Na mesa a gente tem orientação para os filhos. Na mesa a gente se alegra. Na mesa a gente chora. Na mesa a gente se reconcilia. Na mesa vai dando destino para uma casa. E o que Jesus fez na mesa com os discípulos? O que Jesus fez na mesa, no caminho de Emaús, quando os homens, Jesus vai para a mesa com eles e quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram. Abre os olhos. Abre os olhos. Então, como esse móvel é sagrado, se a gente for pensar no natural, isso é um móvel que não existia em nenhuma outra cultura, pastor Wesley. Nossa, cara. Nenhuma outra cultura de Israel para trás tinha um móvel com essas especificações. Podia ter alguma coisa para eles pôr em cima, mas não era cultura para depois, mais tarde, para se sentarem à volta Virar uma cultura de e virar refeição, de relacionamento. Boa, nossa. Aí relacionamento. o que o principado vem fazendo nas últimas décadas? Tirando da mesa. Tira a mesa das casas, Come tira na os sala. relacionamentos, come na sala, come no quarto, come uma comida rápida, come no balcão, mas não senta na mesa. Ele nunca deixou, sabia? Não. De comer na sala. Olha como que é, Não, pastor na Wesley. sala não, na mesa. Nunca deixou a gente comer na sala. Na sala do quê? É sentar com Ele o prato, nunca deixou né? a gente sentar na sala. Sim. Ele sempre sentava na mesa. Vamos sentar na mesa. Ah, na vamos mesa, sentar, sim, Sempre, na sempre. mesa, não na sala. Aí eu vim entendendo Sim, mas é isso que eu disse. Ele nunca deixou a gente sentar na sala. Só na mesa. Ah, tá. Ele nunca deixou Sentar. a gente sentar. Você não falou. porque a mesa fica... E aí eu tenho entendido isso. Tem sido uma construção. Eu falo, o quanto isso é importante pra gente se relacionar Forte. na mesa, pastor. Na mesa. Porque é um lugar sagrado. É um lugar santo, onde a gente dá graças ao pão e Deus vem. Esse era o intuito. Então, todo o conceito de uma sociedade, de um entendimento de estrutura familiar, não está implícito lá no tabernáculo, no modo de vida que Deus vai estabelecendo para Israel no deserto, se a gente for pensar, de relacionamento, Uhum. de princípios. É a partir daí. Nossa, esse negócio da mesa aí, da mesa da propiciação e o pão na mesa é fortíssimo. E aí, Fortíssimo. então, o pão não simbolizava Jesus lá, que era o pão vivo que desceu do céu. Não, Então, isso aí dá pano pra manga, hein? os maiores fundamentos, os fundamentos que Jesus liberou em favor dos discípulos e foi ensinando os discípulos foi ao redor da mesa, foi em volta da mesa, Repartindo pão. repartindo a pão Bíblia e é ensinando. comunhão, né? repartindo, né? Tipo, se a gente for ver, a Bíblia é comunhão o tempo todo. Então, aí, não, agora vamos tirar esse móvel aqui. A
Eu tô falando assim, bem raso, bem numa Isso natural. é um assunto para um próximo, Né? hein? Sim. Então, o quanto isso aqui tem que gerar santidade, temor e tremor. E o que mais a gente vê, profana a mesa. Desconstrói na mesa. Porque na mesa, ou a gente vai promover paz ou a gente vai promover guerra. Né? Na mesa, ou a gente vai promover destino para os filhos, ou vai promover um lugar de destruição para a família. Mas é na mesa onde há reconciliação. Sim. Mesmo na hora que nós estamos não tem nada para comer, mas nós vamos dar graças aqui, vamos agradecer a Deus aqui. Tudo é colocado os na filhos. mesa, né? Contrato é na mesa, governantes sentam na mesa, a mesa onde você tá na mesma altura, então você não tem como se esconder, você tem que A expressar mesa que iguala, você né? é. A mesa A iguala. Nos as iguala. pessoas. O relacionamento. E era a partir daí que Deus queria que as famílias, as civilizações olhassem para Israel, não é? Israel, você vai ser o Como modelo. exemplo, modelo. As outras nações vão ver e vão fazer igual. Então, se Deus parte daí, que já é estabelecido, se a gente olhar para trás, então tem algumas outras culturas, não, que a mesa, aí, qualquer mesa, esse móvel aqui, seja ela redonda, retangular, triângulo, ela vai dar uma diferencinha das medidas para mais ou para menos, mas tem o mesmo padrão do que Deus estabeleceu. E Sim. PR, isso que o senhor tá falando, pra gente caminhar aqui já pro final, que eu não tô conseguindo... Isso aí que o senhor lançou agora a bomba. O senhor separou o melhor vinho pro final. Depois o pastor pergunta pro pastor Cauê. Se eu não me falha a memória, eu já li uma coisa sobre isso, que os cristãos, na época da perseguição, sabe como eles se reconheciam? Não. No Partido Pão. Quando eles... A igreja sendo perseguida, você não poderia falar que era cristão. Você, na mesa, você partia o pão. Era um sinal de que você era cristão. Que você partia o pão e dava graça. Aí, quando outro cristão via isso, aí ele identificava. Ele também é cristão. Aí ele vinha aqui e também partia. Então, ali iam se conhecendo no partir do pão na mesa. Ó, PR. Porque só sabia quem era Cristo. Porque só sabia se abrem. Que era discípulo de Cristo quando partia porque pão. agora o outro que não sabia, o cara tá partindo pão de qualquer jeito. Nossa. Mas o cara, quando tinha o entendimento, aí ele se revelava. Puxa vida, então ele é meu irmão. É seguidor de Cristo. É cristão. Sim. Que isso. Você anotou a placa? Não teve como. Produção, anotaram a placa? Não teve como. Alguém anotou a placa? Não teve como. Pastor, obrigado. Obrigado de verdade. Assim, eu sou suspeito de falar, né? Que eu sou chorão, mais do que o senhor. Mas muito obrigado pela sua vida. Obrigado por ser leal. Verdadeiramente, isso, a obediência define, assim, o senhor. E quando a gente fala que a gente risca, o senhor fala, tô cortando, é porque eu sempre vejo isso no senhor. Quando, igual que eu falei dos turnos, era uma obediência ali. O senhor falou, não, do que depende de mim, o turno vai parar, vou continuar obedecendo. E muito obrigado pela sua vida. Obrigado por nos ensinar tanto na mesa. Obrigado por nos ensinar na comunhão. Porque quando no domingo, vai atrás do pastor Walter pra você ver. Vai atrás dele. Você não consegue falar com o homem, porque o homem tá na mesa, tá ministrando. Eu já saí daqui, da igreja, 3:30 da tarde, ele me deu bolé, ele falou assim, eu falei, não, você vai pra Alverca? Ele falou, vou. Eu falei, mas o que você vai fazer em Alverca? Vai no mercado? Que às vezes as pessoas vão lá no Auchan, né? No Jumbo. Aí ele falou, não, eu vou ter uma mesa agora com o rapaz, vou tomar um café ali com ele. Eu falei, mano, eu tô morto. Eu, tipo assim, acordei 5:30, eu quero ir pra minha casa, dar pelo menos uma descansada. Não, filho, eu vou ali numa mesa ali, eu vou tomar um café com o menino, vou ouvir ele, só vou ouvir ele. E lá em Alverca, aí me deu uma bolé e foi muito obrigado, PR. Obrigado. E o que depender da gente, a gente tá aqui pra servir. E isso é assunto da mesa, dá um outro podcast, Ixi, hein? dá pano pra manga, pra gola. Você anotou a camisa placa? toda. Uhum. Anotou? Não Você anotou, Dani? É isso, então? Impossível, não tem como anotar. É Passou. isso, então? É isso, é tudo isso, né? É tudo, é tudo isso. isso. Esse vai
No multiverso não vai? Vai hoje. Ah, vai hoje? Vai hoje. Não, não vai hoje, vai no Vai hoje. próximo. Ah, vai hoje? Vai hoje. Hoje já, agora? Hoje, Hoje, pessoal aqui, gente. Pessoal, então... Ô, pastor, você quer mandar um beijo pra pastor? Manda um beijo pra mim, considerações? Manda um beijo pra mim. As considerações finais, pode ficar à vontade. Manda um beijo pra mim também. Eu sou grato a Deus, né? Quero agradecer a Deus e tudo que a minha vida, a minha casa manifestar é para glorificar Jesus. Amém. Tenho muito temor e tremor de fazer qualquer algo, seja ele simples ou com maior expressão que for, para entrar num lugar de vaidade ou de auto se promover ou de oportunidade, né? Muito pelo contrário, sempre fugir das oportunidades, né? Então eu tenho aprendido, sabe, pastor Wesley? Eu sou grato a Deus, a vida do nosso apóstolo, pai dessa casa, o apóstolo Rafael, por ter me confiado a consolidação, o ministério da porta da casa, que é a porta que abre a casa do leão, para que todos aqueles que querem se conectar através da oração, através do servir, né? A gente tem sentado com eles na mesa. Eu sou grato a Deus. Obrigado, Pai, pelo carinho e pela confiança que o Senhor tem dado à minha casa, minha família. Eu sou grato a Deus. E tudo isso seja para glorificar a Jesus. E eu quero... obrigado, pastor Wesley, Sherlock, o Rafa também não está aqui, né? O Dani, toda a equipe aqui. E vocês estão de parabéns, que Jesus continue sendo glorificado em cada episódio que é apresentado aqui. Amém. Tudo isso seja para glorificar a Jesus, Amém. Eu sou grato a Deus, que o Senhor continue nos guardando o nosso coração. E eu queria, se fosse para deixar uma palavra, ame a Jesus. Ame a Jesus no lugar da oração. Ele nos chamou para sermos amigos. E todo amigo, quando ama, quando entende o que é o conceito do que significa amigo, é muito forte, né? Então tem um acróstico da palavra amigo. Depois eu fico por uma outra hora, né? Para falar para Fica vocês. no ar aí. Demais, Fica no ar aí pra quem quiser saber. E ame a Jesus. Amém. Tudo que for fazer, ame a Jesus. Que Jesus seja glorificado. Que Jesus seja evidenciado através da vida, mas é no lugar da oração, da devoção e de ter a revelação de quem Jesus é, através da palavra e da meditação, o que nós temos aprendido todos os dias, né? Nos tornando aquilo que Jesus nos chamou para nós manifestar nesta vida e na vindoura, que é na eternidade, como filhos que vão referenciar e dar testemunho de um pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu sou grato. Meu Obrigado. Deus do céu. Meu amor, te amo, amor. Obrigado. Estou aqui por causa dela também. Tá, mandou agora aquela musiquinha de corações. Obrigado, pastor. Obrigado por ter recebido nosso convite. Obrigado. E, gente, eu acho que é isso, né, Sherlock? Tudo isso, É isso? aí. Pessoal, deixa aí seu... como que fala? Deixe seu comentário, sua curtida. Obrigado. O seu compartilhamento, porque se você foi edificado através disso, faça com que outras pessoas também sejam edificadas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se você não está indo, faça com que quem está seja levado para as pessoas que não podem estar nessa mesa e não podem estar aqui. Mado. Em nome de Jesus. É isso. Pessoal, como que faz o Rafa? Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Fiquem com Deus.